Bom dia, 8 horas e 42 minutos. Esse é o ponto a ponto aqui pela Rádio Estádio Santos. Começando mais uma semana mais curta, uma semana feriada aí na sexta-feira. Estamos aí com a proximidade da Páscoa. Nós temos uma sexta-feira reservada aí para as reflexões também. Você que sempre pensa realmente no próximo em si mesmo, então nós vamos ter uma semana encurtada. Sexta-feira é feriado, e aí vem sábado, domingo, e na segunda também começa com um dia a menos, também feriado. Então, uma semana bastante rápida, com certeza. A área hoteleira da Baixada Santista está comemorando, pois 70% dos hotéis, por exemplo, em Santos, já estão reservados para a Páscoa no próximo domingo. Se você não comprou o seu ovo de Páscoa, calma que ainda dá tempo, teremos até o final de semana para comemorar. Mas hoje, segunda-feira, 14 de abril, Virgínia, bom dia, às 8 horas e 43 minutos. Hoje, lembra você alguma coisa? 14 de abril? Isso, 113 anos, o Alvinegro da Vila Belmiro, que ontem esperava comemorar no Rio de Janeiro, mas não deu, né? Dizem que só termina quando acaba, né? Exato. Não é isso, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, advogado, auditor fiscal da Receita, aposentado. Acho que o Santos e o seu Pedro Queixinha esqueceram que o jogo acaba. E o Santos empatava e acabou perdendo o jogo no finalzinho, nos acréscimos, 1-0 para o Fluminense no Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os nossos internautas. Desculpa aí que eu tô com uma rinite brava me atacando. Não tem aqui. problema, não. De vez em quando a gente dá aquela vontade de espirrar, perdoe. Então, Edu, o negócio tá feio. O nosso amigo Little Box, o senhor Pedro Caixinha... Little Box é ótimo. Eu acho que nós vamos ter, eu diria que prevejo dificuldades, viu? Que quando o time começa mal o campeonato, depois para recuperar esses pontos, aí fica aquela loucura quando vai se rumando para o final do campeonato. Eu estou assistindo com muita preocupação aí esse começo de campeonato do Santos. Eu acho que o Santos perdeu já pontos aí com 2 pontos aqui em casa com o Bahia, perdeu 2 jogos agora. Eu acho que tem que já ter uma reação aí, porque senão a coisa vai ficar ruim. E deixa eu colocar nessa roda o nobre vereador Paulo Miyashiro, vereador pelo Republicanos Câmara de Santos. Bom dia, vereador. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, bom dia, Edu, bom dia, Ailton. Chove lá fora? Chove. Como diria o cantor Lobão? Chove. Chove lá fora e aqui não faz tanto frio assim. Ainda está assim. Mas bom dia. Bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui e poder discutir um pouquinho aí, né, sobre a nossa cidade, sobre o Santos Futebol Clube. E eu diria que o Santos Futebol Clube deveria levar a máxima do Paulo Miyashiro, correr. Correr, porque o tempo passa, o tempo voa e as coisas vão ficando mais difíceis. Mas, trazendo a presença aqui do Paulo, hoje é aniversário do Santos, né? 113 anos. Hoje, olha como o Santos que tem uma história, a história jamais será apagada. Alguns tentam, mas não vão conseguir. Alguns são incompetentes, mas não vão conseguir. Mas eu espero que o presidente Marcelo Teixeira consiga colocar o Santos nos trilhos, pois o torcedor do Santos é angustiado, né? Até agora nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, o time não se molda, o time não se acerta. Ontem teve a volta do Neymar, mas não foi suficiente. Só que eu achei que o Neymar ontem cobrou, disse que o espírito tem que ser mais aguerrido. Eu acho que cabe a todos, até inclusive a ele mesmo ter esse espírito aguerrido. Mas além do aniversário do Santos, hoje também é o Dia Mundial do Café. Então você veja que Santos é a cidade com o maior trânsito de café no mundo sem ter um pé de café. É um fato curioso, né, Paulo? Com certeza. O café tem aquela coisa, né? Ele é o produto que enriquece quem comercializa. E café esse, Paulo, que em um ano a Ailton aumentou 80%. E segundo os especialistas, com o aumento da procura com essa crise do comércio mundial, podemos ter um café subindo a 120%, 130%, que vai deixar o brasileiro tomando café difícil. Vai ficar mais difícil, Dizem, né? que tomar muito café tira o sono, mas acho que há outras coisas que tiram o sono do brasileiro. E tem mais coisas que nós vamos tratar hoje no programa sobre tirar o sono também, né? Mas hoje também é o Dia Mundial da Doença de Chagas, para aqueles que já foram acometidos, para aqueles que lutam contra, nosso abraço e fortaleza sempre para uma doença como a de Chagas ser extinta. E hoje também é o dia do neurocirurgião, né? Poxa. Então, aquele que é neurocirurgião, uma profissão extremamente útil, vai lembrar, não foi na cabeça, foi no aparelho digestivo, mas ontem tivemos uma cirurgia de quase 12 horas do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro lá em Brasília. Segundo informações, ele está na UTI, mas passa bem, uma cirurgia que foi dentro do previsto, né? Que imagina, Paulo, uma cirurgia que leva 12 horas. Você imagina a capacidade desses médicos, da equipe toda, né? Médicos, enfermeiros, instrumentistas,
anestesistas. Na verdade, é uma grande equipe, né, Hilton, para que você possa fazer uma cirurgia como essa. Agora, como diria Gilberto Gil, andar com fé eu vou. Com certeza, mas eu acho que fica uma lição para todos nós. Eu acho que o presidente Bolsonaro sempre falou, eu sou uma fortaleza, o homem tem que ser forte, não sei o que lá. A gente tem que lembrar que a fragilidade é a condição humana. Mesmo uma pessoa que queria ele que se dizia, ou cantava em verso e prosa como indestrutível, vamos colocar mais um i para ele, indestrutível, veja como agora precisa de cuidados médicos e extensos, né? Intensos, pelo visto. Exato. E é importante a gente possa fazê-lo. Antes de a gente ir para o comercial e para a gente poder voltar com os assuntos, são vários assuntos hoje, só pegando aqui que eu vi muita reivindicação dos nossos ouvintes aqui, já mandando um abraço para o Mauro, da Encruzilhada, o nosso querido Acrino, né? O Acrino mandou um abraço aqui para nós, dizendo que, em relação ao que eu falei sexta-feira, a questão política, moradores de rua, na verdade, situação de rua, né? É uma questão complexa, não se resolve com uma canetada e nem brigando. A gente vai ter que trabalhar muito, como eu digo a gente, todos nós, né? A sociedade comum e o poder público. Paulo, vocês passaram pela Câmara recentemente aí teve uma convocação, a convocação virou um convite para o secretário Elias Júnior participar, alguns vereadores não saíram satisfeitos. Eu gostaria de saber da sua opinião, se foi produtiva, pois a gente anda na rua em Santos, algo que eu gosto de fazer muito, a gente gosta de andar a pé na cidade, né? A gente não observa muitas pessoas em situação de rua, né? E são pessoas que estão ali, uma situação bastante ruim, onde elas não têm ali um sanitário, elas não têm uma roupa, elas não têm um trato. A gente sabe que a cidade te oferece, mas eu não sei, me parece que aumentou esse número, as pessoas parecem que estão mais expostas a isso. Qual é a sua visão? Qual o proveito dessa reunião com o secretário, vocês vereadores? Inclusive a vereadora Débora Camilo esteve inclusive aqui, citou isso, né? Havia uma sugestão de trazê-la que a gente conseguiu trazer e agora estamos trazendo o Paulo para falar do assunto também, Paulo. Então, teve esse pedido de convocação, né? Acabou nos transformando em convite, né? Até porque o secretário, né, se mostrou à disposição. Então, antes da audiência pública, teve uma reunião lá, todos os vereadores na sala da presidência, onde todos, né, puderam falar de vários temas e apontar, na verdade, a Secretaria hoje de Assistência Social é uma secretaria muito grande, né? Então, tem vários sessões, né, importantes e divididas. Então, desde a lavanderia, desde as casas de acolhimento, desde as abordagens, né? Então, ela pega tudo, não só de morador de rua. Mas o tema principal foi morador de rua, que tanto preocupa, o número cresceu e muito. Né? A gente pode andar pelas ruas aí. E acho que o principal é saber que tipo de morador de rua é. Né? Essas abordagens, tem gente que tem muitos foragidos que não querem ser achados e se misturam dentro dos moradores de rua, até para cometerem os crimes, né? Então tem desde segurança pública, tem aí o morador de rua realmente que não tem lar, aí já é aquele que tem que realmente ser acolhido, tentar ao máximo aí achar um caminho para ele, para a família toda. Tem o morador de rua usuário de droga, né? Que esse é um que causa, para sustentar o vício, ele acaba cometendo furtos, até roubos, mas principalmente furto. Então, aí também já é segurança pública, que a gente tem que saber para onde eles estão levando isso, né? Então, assim, a gente tem que saber que tipo de morador de rua nós estamos falando, né? A gente vê que Santos é uma cidade que acolhe, não tem como, ninguém quer morar na rua, mas Santos é uma cidade mais propícia do que as outras, né? O pessoal ajuda muito, tem vários projetos, várias ONGs que ajudam, né? Alimentam, tem o nosso jardim ali, tem a praia, o clima não é tão rigoroso, mas a gente sabe que morar na rua ninguém, né? A gente perde a noção do que é viver numa sociedade. A gente fala que a gente tem que resgatar ele, pelo menos para ele comer numa mesa, tomar um banho, dormir numa cama, para tentar voltar à realidade dele. Mas a gente sabe que muitos aí estão num estado, né, que a gente tem que interditar e pensar até numa compulsória. Mas a gente sabe que é temporária. Até voltar à sobriedade, ele tem o direito de sair. Então, essa é a maior dificuldade. Aqui a Rádio Star News, ou o programa Ponto a Ponto, a nossa diretriz de jornalismo não é para ofender ninguém ou levantar calúnias injustas, mas houve aí muitos comentários, a própria imprensa colocou, né, de possíveis atitudes. E eu gostaria até de ouvi-lo, né? Teve a oportunidade de ouvir o secretário. Não temos aqui porque desconstruir também a imagem de ninguém. Então, é muito injusto você fazer um comentário sem informação. Foi comentado, a gente aqui recebeu como denúncia, eu digo denúncia, que não vem como prova, não dá para você levantar. Então, passa a ser apenas um comentário isolado. Eu digo respeito a todos, mas que o secretário teria, né, vamos colocar o condicional nessa situação,
cortado a alimentação para esses moradores em situação de rua, que o secretário teria, né, diminuído espaços de acolhimento. Chegou-se a abordar isso? O secretário comentou esse fato? Comentou. Tem algum fundo de verdade ou não tem? Na verdade, está tendo um grande conflito até com os funcionários da própria secretaria, né? Exato. Então, a gente foi vinculado, foi passado até nos meios de comunicação. Acho que esse foi o grande, né, que alarmou, que trouxe à tona, mas ele disse veemente que não. Um dos questionamentos que foram feitos se tem vaga disponível nos acolhimentos, nas casas que recebem principalmente os albergues, noturno, o que for para poder, que dizia sempre que tem vaga sobrando e as pessoas que não querem ir fazer, né, depois da abordagem. E ele disse que está no limite. Então, assim, não é que tem vagas sobrando, mas já está no limite da nossa cidade, né, a ocupação dessas vagas. Então, são temas aí que trouxeram até ele lá, e ele lógico, é a continuidade do Rogério Santos, do prefeito, né? Mas ele está 3 meses no cargo, 100 dias agora. Então ele está tomando propriedade de todas os setores da própria secretaria, né? E acho que ele foi bem até na explicação. Tivemos até uma audiência pública na sequência, onde ele pôde explicar todo detalhadamente quais são as funções da secretaria, né? Mas é um tema hoje, é um tema que preocupa, tema de morador de rua e segurança pública também. Eu acho que tem muito a ver, muito vinculado um com o outro, né? Concordo. E assim, as secretarias têm que se comunicar, principalmente a da saúde, né? Hoje a gente vê CAPS, né? Para onde recolher essa pessoa, no estado de um surto. Então, assim, a gente tem que saber para onde levar, quem vai levar, como vai ser abordado, né? Porque a gente fala... É um conjunto de ações, um conjunto. São várias secretarias, né? Exatamente. A gente tem ali... Não dá para falar que é só assistência social. Saúde, então, assistência social, saúde segurança. Principalmente, saúde principalmente. A gente sabe onde é que a gente consegue recolher essa pessoa e atender. Isso, uma consciência, né, toda a população. Né? A população, é claro que eu não posso concordar com algumas pessoas dizendo assim, não se deve dar nada a morador de rua. Se o sujeito está com fome, jamais negar um prato de comida. Tem comerciantes em Santos que alimentam isso. Pensa você já passou fome alguma vez na vida? Acho que não, né? Mas é claro que não é o mecanismo mais correto, Ailton, mas não dá para negar um prato de comida, um copo de água, ou um copo de seja lá o que for, um copo de leite para alguém que está em situação de necessidade total. O Edu, o Paulo, o Virgínia, os nossos internautas, a gente tem uma percepção, pelo menos essa questão de morador de situação de rua, que parece que é enxugar gelo. Exato. Porque, tudo bem, envolve a articulação de várias áreas do governo, a parte médica, a parte social, de assistência social e a parte de segurança pública. Mas parece que é difícil fazer um filtro. Sim. Porque a gente percebe que há moradores que têm problemas sérios de saúde. Exato. São pessoas que a gente vê que têm, talvez, até doenças, distúrbios mentais, e tudo que... falando sozinhos, com pessoas com imaginários, conversando com imaginários e tudo. E há outros que são viciados em drogas, em essas porcarias que existem por aí, que causam só mal aí para a nossa sociedade, para o povo. E a gente percebe que não tem uma ação articulada. Qual é a prioridade? Sim. Nesse grupo aí, por exemplo, de moradores em situação de rua, qual é a distribuição? Tem uma pesquisa, tem uma estatística, porque, de acordo com a distribuição, olha, gente que tem surto psicótico, tantos por cento, tem que ser encaminhado para o CAPS, para o DAPS, pessoas que perderam moradia por questão econômica, está toda a família na rua, pai, mãe e filho. Exato. Outros não, outros realmente o cara tem problema com droga e está aí numa situação que, digamos, no limbo, está entre uma vida de vítima como doente, né, como toxicomano, um viciado em droga, desculpa, e também praticando o delito. E como alocar recursos, como trabalhar essa diversidade de grupos que você tem. Porque falar, é tudo morador de rua? Não. São classes, tem tipos de moradores de rua diferentes, sim, problemas diferentes, que precisam abordagens diferentes. Tem sido feito estudo nesse sentido? Sim, principalmente assim, né? O pessoal coloca, né? Mais de 80% não são de Santos, né? E assim, e tem todo esse recâmbio também, até de que a família não sabe o paradeiro, o cara entrou dentro de uma Cracolândia e me chocou, Paulo, eu tive informações, não sei se você recebeu, Ailton, Virgínia também,
até médico, advogado, profissionais liberais morando na rua. Aí você imagina alguns problemas emocionais, sociais, pessoais, psiquiátricos que essa pessoa está passando. Então, não é apenas alguém mandar para a gente aqui, aí eu divirjo, olha, a Secretaria de Segurança de Santos, a Polícia Municipal, que depois a gente vai chegar nesse assunto também, deveria vai lá e prende o sujeito, só. E você acha que é assim que você vai combater? E outra, existe uma questão humanitária, existe uma questão legal. Você não pode tirar ninguém da rua, se não estiver fazendo nada de mal para ninguém, prendê-lo por quê? Liberdade de ir e vir. Não é, Paulo? Então, é uma questão delicada para o município. Na verdade, não o município, né? O Brasil inteiro e o mundo. Quem vai a Nova York, recentemente começou a pessoa que esteve em Nova York, e falou assim, você não imagina o que tem de morador de rua em Nova York. Los Angeles também. Na verdade tem que saber, né, fazer essa grande triagem, que é o que falou, perfeito, para saber se tem espaço, né, para atender toda essa, cada um, né, na sua proporcionalidade, né, mas o principal é tentar entender, né, a gente é um humano ali, não é? Então, assim, às vezes tem que ter ações mais fortes, tem algumas cidades proibindo de dar esmola. Será que isso cabe aqui? Tem que chamar, né, porque às vezes tu acaba incentivando, em vez de você ajudar, você acaba aumentando isso, né? Você vê crianças hoje também, que faz parte mesmo da assistência social, vendendo, e algumas são exploradas. Você vê que sempre tem um adulto no... Então, muita coisa para uma secretaria, mas o principal é saber, né, e ter o que vai fazer. Às vezes, nem todas as ações vão ser na medida, e a gente fala assim, ações fortes, mas para um futuro, se realmente tiver um fundamento, acho que terão que ser feitas, né? Então, a gente vê moradores, uma audiência pública até que foi do vereador Sérgio Santana, né? Tinha tanta, principalmente os comerciantes, então moradores, né, mais antigos ali, que viram senhores, né? E a dificuldade, às vezes, de sair de casa. O cara vai lá, monta o acampamento na porta da casa dele, né, e faz uma bagunça nas necessidades, e todo dia ele tem que passar para abrir o seu comércio, tem que limpar ali. Então, é o transtorno causado por esse morador, né? Então, acho que são várias ações, né? Uma que eu fiz ano passado, que eu coloquei em pauta, que era o do balcão de alimentos, né? O pessoal gosta muito de ajudar, e eu também falar que eu já fiz também marmitas e já entreguei também, não posso... Mas, assim, ter local para entregar, né? Tentar trazer essa pessoa, vamos fazer balcão de alimentos, você quer alimentar? Vem para esse espaço, porque ali você já tenta fazer um resgate para ele, já um atendimento, não só entregar a alimentação. Porque às vezes até a Audrey fez isso, né? Chegava 2, 3 ONGs entregando marmita, o cara escolhia o que ele queria e jogava, né? Até deixando uma sujeira, aí já vai para um desperdício e também de ratos, baratas, né? Então acaba até na casa do morador tendo isso. Então, assim, acho que são várias ações que tem que colocar e seguir uma linha aí, né? Não ter... porque as redes sociais, então a opinião pública, às vezes vai ser um pouquinho mais forte, aí tem que mudar, mas assim, dar confiança para fazer isso, né, que o futuro, mais uma cidade como a nossa, cidade turística, a gente tem que pensar em muito, né, principalmente nos Jardins, no Gonzaga, no centro. Hoje, morador de rua está na cidade toda, não só numa área, né, específica, né, mas uma cidade turística nossa é um cartão de visita nossa, é o que fica na imagem, né, mas isso aí. Sabendo que a gente estamos cuidando de humanos também, então, de pessoas, né? Perdão, a gente vai para o intervalo, só mandando antes aí você concluir, um abraço para o Flávio França em São Vicente, para a Marli, um abraço para o Paulo Jerônimo, né? Ele fala de Cubatão, Cubatão também, segundo ele, tem moradores de rua, não como Santos, ele trabalha em Santos, mas também tem, ele diz que é um problema que não terá solução jamais, você tem que amenizar esse sofrimento, mas infelizmente, como a vida está levando os caminhos econômicos, inclusive, né, os grandes líderes têm feito, imagine se nós no futuro não termos mais pessoas perdendo o que tem, indo para a rua. Ô, Paulo, você tem razão. Eu acho que eu até comungo desse pensamento, né? Eu acho que terminar com essa situação, jamais terminar. Mas a gente tem que minorar, diminuir, tentar sanar isso, e quanto menos a gente produzir efeito de morador de rua, melhor. Eu entendi. A maior estabilidade econômica, social, pelo menos uma classe desses moradores de rua, aqueles que foram parar na rua porque tiveram perderam, né, sua moradia, perderam a sua fonte de sustento. Seu emprego. O seu emprego, sua muitas vezes a drogadição fez com que ele perdesse o relacionamento com a família, o social, emprego. Então a família o põe na rua. Com certeza. Agora, Paulo,
vereador Paulo, desculpa. Nada, que isso. A gente percebe que nós que vamos frequentemente para São Paulo, nós percebemos também que São Paulo tem muitos moradores de rua. Aliás, exato. a gente percebe famílias inteiras Exato. Tem rua, embaixo de viaduto em São Paulo, tem verdadeiras comunidades. tem acampamentos. Você percebe já, entenda, tudo ali debaixo do Minhocão também exato. Negócio, horrível, né? É horrível. Para mim é o modelo pronto acabado do morador de rua. Exato. De rua. E o fracasso da sociedade que não consegue. Vocês vislumbraram, vocês têm algum modelo, algum lugar, alguma cidade que conseguiu, digamos assim, como o Bento disse, de eliminar o nosso internauta aí, mas de atenuar o problema, de dar um encaminhamento para boa parte desses moradores? Alguma cidade que, olha, isso aqui parece que foi uma solução interessante. A gente viu nas redes sociais 2 cidades aí do sul, uma foi Blumenau e a outra foi Balneário, né? Camboriú. Os prefeitos foram para a rua nas ações, até numa forma, né, com a guarda, com a polícia militar, meio que impondo a pessoa a sair, porque ali ela não pode ficar, né? Então, muita gente pergunta isso. Por que não vai para a rua impor dessa forma? Eu vou até dar um testemunho aqui, né, Virginia? Nós tivemos de 2023, final do ano para 2024, em Blumenau, passamos em Camboriú, realmente não vi morador de rua em Blumenau, não vi. Andamos no centro comercial da cidade, que é um ponto que normalmente tem Camboriú menos, mas também não vi. Mas é assim, muitas vezes também você retira e ele reaparece em outro ponto. Esse é um problema muito sério, né? Nós temos aí a expansão, por exemplo, de áreas periféricas, nós temos a expansão de cracolândias. Agora, você citava o exemplo da sua cidade. O que chamou a atenção, de repente, alguma política para isso? O prefeito na ação, né, que aparecia nas redes sociais e de uma forma muito rígida, tirando a pessoa meio que da força, né, e a gente sabe que isso não pode. O Ministério Público, então, foi muito questionado aqui em Santos. Por que não vai? Por que não coloca? As pessoas te marcando e espalhando os vídeos. Né? Na verdade, você não consegue ter esse poder aí de tirar a pessoa à força ou fazer o recâmbio, que todo mundo fala, né? Uma das coisas questionadas até na audiência pública foi a quantidade de pessoas que fazem esse recâmbio, né? E até o secretário falou, tem bastante gente que quer voltar, né? Mas às vezes a gente coloca ele no ônibus, dá um banho, faz a passagem toda, e ele vai, daqui a pouco ele volta. Então, assim, para fazer esse recâmbio, também tem que falar com a família, conversar como vai ser aceito essa pessoa de volta, porque senão dá um mês ele volta para cá, né? Então, assim, não adianta só pensar em recâmbio em si. Tem que fazer toda uma ação junto com a outra cidade para poder fazer esse acolhimento. E essa pessoa, quando sair daqui, ter a consciência, porque principalmente de drogas, né? Se a pessoa não ter a consciência que quer parar, que quer, né, algo mais a partir dele, a gente só vai enxugar gelo, igual ele falou. Porque vai e volta e não tem como. Né? A pessoa às vezes não sabe que está no fundo do poço, a gente olha aquilo numa posição, não tem nem noção, mano. Mexendo no lixo, né? Um virado de droga. E uma coisa que está horrível, né, Virginia? A gente tem comentado aqui com os ouvintes, é esse morador de rua fazendo suas necessidades na rua. Fica insuportável na porta de prédios, de pontos comerciais, e o comerciante chega para abrir o seu comércio de manhã, ele não consegue abrir, ele tem que fazer ali uma higiene geral da porta do seu comércio, senão ninguém vai entrar, ninguém consegue entrar, e a gente percebe que isso está deixando a cidade realmente feia, né, nesse sentido, e é uma coisa que é um problema de todos nós. Eu costumo dizer que as pessoas costumam dizer, a prefeitura, claro que ela tem uma responsabilidade, até porque eles estão lá para isso, para tentar minorar, extinguir os problemas, mas cada um de nós temos nossa parte. Veja nosso WhatsApp. Deixa eu mandar um abraço para o Ferreira também. O Ferreira está falando de Jundiaí, dizendo Santos sempre Santos, dentro ou fora do alçapão. É o maior do mundo, segundo ele, a história conta, né? Grande história, viu? Grande história. E um abraço para você. Um abraço também para Antônio Sanches, esposa, lá no Guarujá, dizendo que lá chove e está um tempinho bem gostoso lá. Pitangueiras com mar bonito, mas com céu feio, né? E ele disse que no Guarujá também temos moradores de rua, mas, segundo ele, nos últimos 30 dias deu uma diminuída, né? Talvez seja um trabalho já da prefeitura tentando minorar, tirar esses moradores de rua também. Ele cita, ele esteve em Minas Gerais há 6 meses, em Belo Horizonte, muitos moradores de rua na capital e com tendas, né? Eles montam tendas na rua. Aqui eu já vi algumas também. E é muito triste isso. Veja nosso WhatsApp, por favor.
13998058709, repetindo 13998058709. Eu vou deixar uma questão para o Paulo e uma questão para ele. Depois eles trocam a informação aqui, que a gente vai para um rápido intervalo também. Em nome de Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, você que quer importar e exportar, pense no seu Donald Trump. Inclusive, ontem teve protesto em vários pontos dos Estados Unidos contra o presidente norte-americano por conta da bagunça que ele está fazendo no comércio mundial, né? E o presidente da Apple... Desculpa, eu estou rindo porque eu... Não, o presidente da Apple deu uma declaração interessante. Ele disse que só o Donald Trump acha que dá para produzir o iPhone lá. Que se continuar como está, a Apple vai para o buraco. Até para o senhor Donald Trump identificar, o iPhone é produzido na China, na Índia e algumas peças em Taiwan. De americano só tem o nome. Não, mas só o nome. Eu acho que é um tema... Desculpe, depois a gente conversar depois do intervalo. Vamos lá. É um tema... Mas eu vou deixar um tema polêmico, isso aqui não é esse. Pode falar. O senhor lembra do senhor Armínio Fraga? Sim, claro. Claro. Foi presidente do Banco Central do Isso. Brasil. O senhor viu a última declaração que ele concedeu A proposta semana? dele de congelar o salário aumento mínimo. O aumento real do salário mínimo por 6 anos. 6 anos. 6 anos. Não fale agora. Tá? E outra. Né? Paulo Miyashiro, vereador do Republicano de Santos, o governador Tarcísio Gomes de Freitas, e que quer instituir uma escola cívico-militar em Santos. Primeira polêmica era do Escolástica Rosa. Você teve lá uma sessão da Câmara, debateu-se também, não deixaram o vereador praticamente falar, as pessoas eram mal educadas, viu? E aquilo ali, mais uma experiência na carreira, né, vereador? A gente sabe que controlar as massas não é fácil. Porém, não é fácil. Quando você quer ser respeitoso, há quem diga que você não tem palavra, você não tem força. Eu acho que... Posso corrigi-lo? Pode. O problema não é controlar as massas, é quando falta massa, encefálica. Eu não queria chegar tanto. Não, eu não acompanhei a discussão, perdão. Mas vai acompanhar eu não quero depois. ofender ninguém, mas às vezes a pessoa não... Quando falta argumentos, as pessoas só se partem para ofensas, para agressões, aí realmente eu acho que... Mas dizem que a mesa do governador, que inclusive está bravo, hein? Pois está bem outro tema que o governador Tarcísio está bravo, hein? Agora, escreveu no leão... Foco meu? Não, aquele martelo do leilão ele usa. O Thor. Outra questão da escola cívico-militar, ele estava olhando para cá. Você vai olhar, estava olhando para onde, Eduardo? Explica direito aí. Aqui é o Escolástica Rosa. Tá? Aí disse que o governador passou a olhar para cá. Falou, não, aqui não, esse prédio é nosso, isso aqui é da Santa Casa. Ele agora está olhando para o Instituto Museu de Pesca. Né? E ali, o Miyashiro já está sabendo o que eu vou falar, então nós vamos deixar para o intervalo para falar esses outros. Diga, Virginia, diga elas, depois nós vamos ao intervalo. Tem muitos assuntos para a gente tratar aqui. A semana começa bastante ávida, né? E se você... Aí eu estou Cláudio Ribeiro. A dona Mônica está dizendo aqui que foi comprar ovos de Páscoa no sábado e voltou quase sem roupa. Dona Mônica, sinto muito, mas é Mônica Alvarenga. A produção de cacau houve uma queda grande. A culpa agora é do cacau. Faltou o cacau em sentido próprio e o cacau em sentido figurado. Eu ia falar, né? O cacau Lajan. Diga, o cacau Lajan. Dininha Couto, bom dia, amigos. Cristina Bortolazzo, bom dia. Bom uma dia. Semana abençoada para todos nós. Aqui em Santos, o que mais tem é Cracolândia. É triste ver essa droga crack acabando com vidas. Parecem zumbis. Infelizmente, se eles não quiserem, não conseguem sair das drogas, porque é assim que se tratam e voltam. Você tem razão, Cristina. Você não está errada, não. Claro que tem que passar pelas autoridades, mas se a pessoa não tiver a compreensão que ela precisa fazer esforço para sair da drogadição, não há quem consiga fazê-lo, né? Nem Jesus Cristo, porque aí é um caso mais difícil. Mas eu vou rápido intervalo, hoje contando com o Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, advogado, auditor fiscal da Receita Federal, já jubilado, e Paulo Miyashiro, não aposentado, longe disso, vereador pelos Republicanos na Câmara de Santos. Gilberto Gil cantou Andar com Fé, eu vou? Claro, não ele e o estádio todo. Mais de 50 mil pessoas, né? Eu não sei se 50 mil, mas olha... Foi. A informação é que foi aproximadamente 54 mil pessoas. Olha, mas tinha gente, é aquilo que eu falo. Eu, como santista... Eu fiquei impressionado que tem camarote que comporta mais de 400 pessoas no estádio.
E estava totalmente lotado. É que tem um público corporativo, né? Então, às vezes, essas grandes empresas, elas até fornecem para os seus funcionários em partes relacionadas. Tem um lounge lá, né, Virginia? Que a gente viu o lounge lá, que eu vou dizer uma coisa, caiu o queixo, hein? Salão de beleza. Olha, posso confessar em público, hoje é aniversário do nosso Santos, mas toda vez que eu vou no Allianz, eu fico com uma inveja. Eu fico com uma inveja, eu confesso isso de público. Eu falo, nossa, o Santos tem aquele estádio desse, eu fico olhando assim, sabe? Quem sabe, né? Quem sabe a gente consiga realizar esse desejo aqui na Vila Belmiro. Tem que confessar aí que às vezes que a inveja é um sentimento... mas se for uma inveja produtiva e boa... tem gente que a palavra inveja é ruim. Mas se a inveja é positiva, se ele conseguiu construir, vamos construir na nossa cidade também. É ruim que esse desejo mal, mas o Ailton não está desejando mal para ninguém. Pelo contrário, o Ailton está pegando um modelo que deu certo, funciona e quer fazer algo parecido. Aqui em Santos, guardadas as devidas proporções. Sim, mas dá. A culpa é da Câmara Municipal. Não. É brincadeira. Ali você vai encontrar bastante Santista. Então, Santista torcedor do Santos. Mas hoje é aniversário do Santos também. É assim, tem gente que brinca com isso. Além de dia do café, dia que afundou o Titanic. Esse negócio é que não deu muito certo. Foi fundado no mesmo dia. Mesmo dia. Dia 14 de abril de 1912. Enquanto o Titanic afundava, surgiu o Alvinegro da Vila Belmiro. E vale lembrar que o Santos não surgiu outrora como preto e branco. Ele era azul e branco. Era azul e branco, que era, primeiro chamava Concórdia, depois transformou-se em Santos, e aí usou-se a cor, né? O preto e o branco. E se me falar a memória, foi lá na 15 de novembro. E para quem não sabe da história, hoje eu estou saudosista. É só olhar para o distintivo do Santos, né? E olhar a camisa número 1 do Santos histórica, nunca foi a branca, era listrada. Inclusive o próprio escudo é a camisa listrada, né? Com formato. Claro que depois, muito da predileção, escolheu-se, mas os dois uniformes são muito bonitos. Está na hora, inclusive, do Santos pensar maior ainda, né? Fechar um acordo de material esportivo de primeira linha aí, não que esteja aí, não seja bom, mas o Santos merece muito mais. Às 9h14, eu vou rápido intervalo. Em nome de IG Plus, consultor incorporador, a qualidade faz a diferença. Quer morar em Santos, por exemplo? Se você quiser morar ali perto entre o Canal 4 e o Canal 5, eu te dou a dica da Prost de Souza ali, do residencial Bali, um edifício residencial com todo o conforto para a sua família, com área de lazer para todo mundo, está no processo de construção inicial. Você já pensou em fazer uma proposta ali? Apartamento ele está com aquele valor campeão, né? As unidades para você fechar. Mas você fala, pô, eu gostaria de morar um pouquinho mais para cá, né? Você morar ali na Epitácio Pessoa, pode morar sim, sabe onde? Na Epitácio Pessoa, 111, 111. Bem atrás, sabe de onde, Paulo? Da Pinacoteca. E ali jamais terá um vizinho na frente para te encher o saco. Ou, sabe aquela história que você tem Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, aí joga, aí o Santos perde, serve a janela no dia seguinte, pumba, o cara da frente do prédio bota a bandeira do time rival. Aí você vai falar para a mulher, fecha a janela, mulher, não quero olhar para ele. Ali não, nunca vai ter um prédio na frente, porque a Pinacoteca é tombada, então você vai ter sempre visão do Oceano Atlântico, do mar, para você saudar, não vai aparecer bandeira de nenhum concorrente ali, tá? Um rival. Então é a Engie Plus que tem o Bali e também ali o Paros, Ilha de Paros como lançamento também. Só que tem a caçulinha do grupo Engie Life, que tem 2 projetos a partir de 300. Olha, se você não fez negócio, veja como ele está valorizando, hein? Começou com 278 mil, agora por 398 você fecha a aquisição da mesma unidade. Olha como valorizou. O Ailton já tinha chamado a atenção. Imóvel na planta, imóvel se valor. Ailton, jornalista é meio ruim de conta, mas nessa não estou ruim, não. 278 mil para 398 é uma aumentadinha, né? E quanto tempo? Praticamente menos de um ano. Exatamente. Olha aí, valorizando o seu Larjan, exatamente, o seu Dindim. Ah, e para morar, ou para investir, exato, ou para fazer locação. Tá? Com certeza. Então tem uma perspectiva aí muito boa. Então, Engie Life, Engie Plus. Fora também a infraestrutura sem dúvida. E um condomínio, num conceito smart, unidades menores e unidades maiores, tem 13 espaços de lazer e conveniência. Só a piscina são 25 metros de. Dá para nadar, não dá não? O Paulo Miyashiro, a esposa tem dificuldade de encontrar no sábado e domingo. Cadê esse rapaz? O BLT ali, a pessoa pode até dispensar o carro, deixar o carro.
Você tem vários. Esse aí que ele está falando é o Piazza, é o Palácio de Nápoles, aqui na Campos Melo, onde Campos Melo me lembra Paulo Miyashiro, porque lembra VLT. Também vou perguntar de VLT. Deixa eu ir rápido no intervalo. Mas o Vale... Não, está perto. Está perto. E olha, pela expansão, o problema é saber quando que esse trem vai começar a funcionar. Né? Não, eu acho que tem que fazer testes. Mas pelo menos o que é mais complexo, que eu acho, os trilhos, a fiação... Está implantado. Está implantado. Agora é fazer os testes, fazer a certificação e liberar para o público. Né? Tem tido muita crítica, mas eu tenho recebido algumas indicações aqui, que é o seguinte, pessoas estão indo viajar para a Europa, e eu disse, olha, eu criticava muito aqui em Santos, mas eu fiz a utilização do VLT lá, que é o Transit, é muito bom, me ajudou demais. Várias capitais mundiais já não permitem mais o acesso de carro com facilidade. Cobra o pedágio. Cobra o pedágio, exato. É você utilizar o transporte público. Na Europa, do modo geral, a utilização do carro é algo caro. Sim. Porque não é só o pedágio, mas às vezes falta de estacionamento. Os locais para estacionar, às vezes são todos estacionamentos particulares. E os que são públicos são todos tarifados. Quer dizer, acaba sendo caro, compensa muito mais a pessoa chegar aí no transporte público, não precisa esquentar a cabeça por nada, com horário, fica o quanto quiser lá e se diverte e volta para o Lúcio Gama não é daqui, o Lúcio Gama está falando de Jundiaí também. Jundiaí, você está falando Jundiaí e Sumaré. Jundiaí é uma cidade, Sumaré é outra, né? Jundiaí, Sumaré é pertinho de Campinas. Então ele deve 13 estar... quilômetros. Ele falou que eu brinquei aqui com o show do Gilberto Gil, do qual ele disse que também participou no sábado. Teve show no sábado, foi na sexta e sábado. Sexta e sábado, 2 dias. E terá, né? Mas ele perguntou se alguém irá no próximo sábado no Allianz Parque, Virginia. É show religioso que tem de sábado. Religioso? No sábado. Show da fé. Show da fé. Vamos lá. O Lúcio aqui, ó. Judas Priest. Europe. Scorpions. Quiz Rye. Que mais? Black Sabbath. Não, em 23 foi 15 e tudo. Olha, são 7 bandas, um cenário de... Olha, diz que a capacidade também lotada, esgotada, e com certeza muito a gente vai curtir aí melodias como The Final Countdown, que é a música do Europe, a banda sueca, os sucessos do Scorpions, que tem uma série deles, uma banda alemã, que está aí no cenário mundial. Desde os anos 80. Nossa, anos atrás fez um show no Rock in Rio, que foi considerado o melhor do Rock in Rio, quer dizer... São Paulo tem realmente diferenciais que a gente aqui na Baixada, infelizmente, temos que subir a serra, né? Não dá para esperarmos os eventos aqui. E a gente não tem como competir com uma cidade de 12 milhões de habitantes e um entorno que soma 20 milhões. 20 milhões. São Paulo e grande metrópole, 20 milhões. Desse grupo aí, você vai ter público para tudo quanto for tipo de espetáculo. Desde a Miley Cyrus até esses bandas tradicionais. E olha... bem da cara de São Paulo ter grandes eventos também. Mas eu vou rápido intervalo, e lembrando que dia 3 de maio também tem show de grátis, como gostam alguns, no show na Ponte Preta, no Vasco da Gama, na faixa, né? Lady Gaga na praia de Copacabana. Em maio, né? 3 de maio. 3 de maio. 3 de maio. Olha... mas eu não... Esse negócio de show em ar livre, assim, no Rio de Janeiro, eu tô fora. Não, eu acho que... Eu tô fora. Não, talvez o grande show desses casos aí, tudo bem, dependendo do gosto da pessoa, o artista, é o público, né? 3 milhões. 3 milhões. Não, a cantora não tem culpa de nada. Não. O problema é que as pessoas no Rio de Janeiro, quando você fala em show de graça, é no mínimo 2 milhões de pessoas. Com certeza, lotam qualquer. O caso da Madonna, né? Mas eu vou lhe dizer, eu tive. Não, o Ronaldão que esteve aqui foi no Rolling Stones. Rolling Stones tinha o dobro de pessoas do que na Madonna. Foi feito um golpe de marketing menor, e foi feito um golpe de marketing. Foi em 2000 pra você ter ideia, Madonna foram 7 blocos separados com intervalos, né? Os Rolling Stones foram compactados, toda aquela hora da praia, inclusive na praia, no calçadão, não tinha espaço gigantesco. Quer dizer, mas se coloca ali no risco de trocar o celular, né? Não, tem tudo. Não é fácil, não. E fora que também achar hotéis, né? Sim. Porque é muita coisa. A cidade acaba recebendo um público
de uma hora para outra, totalmente inesperado. inesperado. Né? Não, os próprios moradores ali de Copacabana, a Associação dos Moradores é contra. Ela entra com ações na justiça, não consegue, porque não há como reverter, né? Mas eles são contrários porque é um fluxo gigantesco de pessoas, gera ali sujeira, assalto, infelizmente arrastões, não dá para conter. Rápido intervalo, a gente volta já com o Paulo Miyashiro, com o Ailton Paulo Ribeiro, e o Luiz Carlos de Cubatão disse assim: Eduardo, tinha que lembrar do Titanic, né? Poderia, segundo ele, que podia batizá-lo como transatlântico Pedro Caixinha. Está afundando. Eu vou dizer que o Pedro Caixinha é um treinador apenas razoável. Para as necessidades do clube, eu acho que o Pedro Caixinha, acho que no Bragantino ele tinha a exigência era menor, aqui a exigência é maior, então está meio complicado. E você está falando aqui também, né, o Marquinhos de São Vicente da Vila Margarida, se eu não vou falar do baile do Corinthians no final de semana. Olha, bem lembrado, o Corinthians não viu a cor da bola, era para ter sido, se o Palmeiras tivesse sido, era para ter sido 5, 6 gols, né? Houve 3, né? Um anulado. Tá difícil o Vitor Roque fazer gol. Não, na verdade ele faz, mas o VAR terceiro gol do Vitor Roque anulado pelo VAR, né? Ele tem que fazer um acordo com o pessoal do VAR. Exato. Né? Eu acho que faltou se entender. Olha, vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer um sinal vermelho de trânsito. Vai indicar que você tem pedido. Agora, me parece que, ao contrário do Queixinha, o Abel Ferreira botou a faca entre os dentes, meteu um time com uma vontade. O que me espanta, Edu, sabe o que é? É a oscilação desses times. Você vê, Mas ele já começa de novo, Abel Ferreira, a criar um padrão, agora começa a descobrir as peças, não sei se você reparou. Sim. Ele começou, Emiliano Martins, esse cara joga muita bola, tem outro lá que também é estrangeiro, também volante muito bom. O Paulinho entrou jogando muita bola. O Paulinho está 5 meses sem jogar. O Paulinho, eu acho. E eu acho que a hora que o Vitor Roque começar a marcar, deslancha também, porque é aquela coisa de adaptação que todo mundo precisa. Eu confesso para você, voltando um pouquinho, desenterrando o Dorival Júnior, eu não entendi porque o Paulinho não teve mais chance na seleção. Também. Não que eu ache, não que eu acho que ele seja um jogador, um craque, mas excepcional. É um muito bom jogador. É muito bom jogador. Para mim, ele está num nível acima, por exemplo, do Igor Jesus do Botafogo, exato. Até do próprio Vitor Roque. Eu acho até melhor que o Rafinha. O Rafinha não é tão bom jogador, mas... É que o esquema lá do Hans Flick, ele acabou se encaixando de tal maneira que ele aparece. Sim. Mas eu acho que se tirar o Hans Flick, o Rafinha some. Aí dança. Rápido intervalo, a gente está se empolgando aqui e a gente volta já, porque tem muitos assuntos para comentar. O Paulo Miyashiro, o Ailton, para que a gente possa comentar também. Você concorda com a proposta do Hermínio Fraga? Não. Não fale agora. Não fale agora. Eu mesmo propus, porque eu estou deixando aqui para os ouvintes, eles concordam, né? O Antônio Luiz já falou aqui que é piada de mau gosto, o senhor Hermínio Fraga vira e mexe, solta besteiróis, né? É bom para ele, né? Falar e aparecer, mas é péssimo para o país. Eu vou rápido intervalo e volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fazemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já experimentou. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. Mas tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse. Já estamos de volta às 9h31. Aqui o Ailton Cláudio Ribeiro, junto aqui com o nosso querido Paulo Miyashiro, vereador de Santos, pelo Republicano. Lembrava aqui do Pelé e de tantos outros grandes jogadores que o Santos já teve, né? Ai, que saudade que tá. Ai, quando você fala da escalação aqui do Peixe, outrora, né? E aí você vê, o futebol mudou muito, né? Não somente do Santos, mas de outros clubes de futebol brasileiro. Veja que o atual dono do Cruzeiro falou que futebol é o pior investimento que você possa fazer. Já está arrependido, né? Você veja que ele fez o questionamento dizendo, inclusive, que o Alexandre Matos contratou muitos jogadores de segunda classe. Inclusive, sobrou para o próprio Dudu, que é um linguarudo, né? Ele falou que ao invés de jogador falar, tem que jogar. Então, Gabigol, Dudu, né, que estão lá, o Cruzeiro só está levando ferro, né? Está parecendo siderurgia. Né? Então, teve aquela história da lei, depois eu vou dar para falar aqui no ar, né, que o Dudu não foi isso que eu falei da lei. Está tomando um processo gigantesco. Exato. Vai perder essa ação
E outra que ele foi desinteligente, porque a Leila é extremamente inteligente, ele falou que a lesão foi por conta do gramado sintético. Olha a burrice do cidadão. Se não tiver um laudo, nada para provar... Aí, na semana seguinte, a Leila me consegue um documento oficial, você vê, a FIFA aprovando e dizendo que é uma tendência mundial, os gramados sintéticos. Por falar nisso, sábado, a Chapecoense, deixa eu mandar um abraço para os amigos de Chapecó, muita audiência lá, mandar abraço para o Charles, o Charles, que era da comunicação da Chapecoense, quando eu trabalhava com o Santos, sempre nos atendeu bem, a Chapecoense, que passou por um momento dificílimo na história, né? A perda de um elenco inteiro, Nossa, tragédia, né? Mas ele inaugurou um gramado sintético de primeiro mundo no sábado. Estádio reformado, bonito, que a população de Chapecó ajude demais, é uma cidade muito boa também para os amigos lá. É um polo da avicultura, da silvicultura, produção de embutidos ali. Suínos ali é muito forte, né? E ali eu acho que deve ser a capital brasileira da produção. Exato. Time de vôlei, né? Bem... Sim. É uma cidade altamente progressista, como é Joinville, muito grande, né, aquela região toda. Mas, senhor Ailton Cláudio Ribeiro, se eu ligasse agora para o governo e dissesse assim, olha, o senhor Ailton Cláudio Ribeiro está assim, sem fazer nada, dá para vocês congelarem o salário dele por 6 anos? Me passa, vamos só para o contexto do Paulo também comentar, porque depois tem notícia de Santos também. O senhor Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, declarou que congelar o salário mínimo por no mínimo 6 anos e reduzir gastos tributários podem virar o jogo no Brasil. Disse aí o Armínio Fraga. Segundo ele, o país tem que rever os benefícios que favorecem os mais ricos, incluindo deduções de imposto de renda e renúncias fiscais. Daí para mais, né? É muito simplório falar somente isso sem medir as consequências, até porque também me parece que demonizar aquele que tem dinheiro, demonizar o empresário, é fácil, porque na verdade ele gera riqueza e gera recurso. Edu, Paulo, Virgílio, Alonso Internautas, eu acho que a questão é a seguinte: o que o Armínio Fraga está propondo? Que o salário mínimo não tenha aumento de reais. Justo. Ou seja, que o governo só apoia a inflação. Só que nós temos que tomar cuidado com o seguinte: quando se falar de índices de inflação, eles são uma média. Isso. Então, dependendo do padrão de vida da pessoa, do padrão que eu digo, a composição da sua família, os gastos mais frequentes que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa que tem uma doença crônica, que precisa estar sempre comprando aquele medicamento, ela vai ter um padrão de gastos diferente do outro, que gosta de receber de saúde, que eventualmente só vai ao médico para fazer o check-up, para fazer os controles, os exames rotineiros, né? Então, quando a gente fala média, a gente fala, pega todo esse bolo. Só que você vai ter uma pessoa que vai ter uma inflação maior e o outro vai ter uma inflação menor. Então, o que acontece? Essas pessoas que já estão aposentadas, geralmente são pessoas de mais idade, que já têm mais gastos médicos, gastos, às vezes, com cuidadores, que é outra variável aí da equação que não se coloca. E como é que você vai se fazer um salário mínimo que já dá para as pessoas comerem? Estou falando nem viverem, comerem, que é o primeiro item. Então, eu acho que a solução do senhor Armínio Fraga é irreal, é típica de uma pessoa... Só para corroborar o que você está falando, Ailton e Paulo, até para falar nisso, mandar bom dia aqui. Conhece o Daniel Nakajima? Tá mandando bom dia. Tem nome aqui de piloto de Fórmula 1, Nakajima. Hein? Será que é da família? É, ruim demais. Olha, quem falou foi ele, hein? Ó, digamos que falou. Digamos que ele é da ala menos talentosa da família. Suavizou. Foi bem. Tem um que é o talento e o outro não é tão bom. Tem um que talento mesmo. Talento mesmo. Não precisa, sabe aquela história? Ele é talentoso. Exato. Mas, em cima do que você falou, a inflação no Brasil já faz 58% dos brasileiros reduzirem compra de alimentos, segundo pesquisa da Datafolha. Mas então, se você soma os gastos com alimentos, os gastos com medicação, por exemplo, com o cuidador, então para essas pessoas sobra nada. E vamos lembrar também que muitas dessas pessoas que ganham salário mínimo... 8 a cada 10 brasileiros estão mudando o hábito de alimentação, trocando alimentos. Paulo, você tem trocado alimento na sua casa? Para baratear ou não?
Na verdade, a gente vai. Hoje você vai no mercado, tu vai escolhendo a qualidade, né? Ele vai diminuindo, vai pesquisando. Eu sei que você vai no né? mercado que ele é fiscal de mercado. Eu vou. Eu vou ele ver. compara preço, produto, a qualidade. E agora você vê muita quantidade. Então, era o pacote que era de 1 quilo, tá 700. Ué, coisa boba, né? Mas o papel higiênico que era 40, tá 30, tem uns papel higiênico de 20. Você fala, não subiu o preço, mas a quantidade tá menor. Eu sou da época aqui de moleque, a barra de chocolate, exagero, é quase esse tamanho. Agora a barra de chocolate tá quase um dadinho. Mas é verdade. Ah, mas eu acho você tem que... não, o que tem de chocolate ali também diminuiu, né? E até a composição do chocolate está diferente. Se você olhar isso, até... Você vai ver muita gordura hidrogenada, agora, açúcar. Nessa proposta do Armínio, ele fala em conter o salário por mínimo 6 anos. Quando você fala em reduzir gastos tributários, poderia ser aí... Mas tudo isso tem que mensurar, né, Ailton? De que forma funcionaria? Da onde você vai tirar isso? Eu acho que, para mim, o problema veio antes. Eu acho que o Congresso hoje, os deputados, senadores, as emendas, eles têm um poder muito grande sobre o orçamento. Então, eu acho que isso que o governo aí do Lula, o presidente Lula, está devendo, reverter isso daí. Então, quem formula o orçamento, a orçamento básica é do Executivo. Hoje, com essa questão das emendas parlamentares, o governo perdeu o controle do orçamento praticamente. Então, você tem aí o 30%, 40% do orçamento hoje é ditado pelo parlamento. Sim. Só que você às vezes perde a lógica de aonde alocar recursos. Porque o parlamentar é óbvio, ele vai alocar aonde for da conveniência dele. E a gente sabe que dentro do parlamento há parlamentares com muito mais poder, prestígio do que outros. Então, às vezes, desproporcionalmente, aquela região que aquele parlamentar representa, desproporcionalmente que eu digo em termos de população, de necessidades, aquela região acaba sendo mais bem contemplada do que outras regiões que têm uma necessidade muito maior, mais efetiva. Exato. Então, isso é uma questão que o senhor Armínio teria que trazer ao debate, que para mim é muito mais conveniente do que aquelas, como o Benquem falava, soluções que são rápidas, simples e erradas. Porque você vai distribuir, mais uma vez, vai distribuir todo o ônus do ajuste fiscal. E tem gente que ainda fala que isso facilitaria uma movimentação da economia maior. Eu divido, eu vi alguns comentários ao contrário. E outra, você percebe já em cima até, Paulo, que você comentava, se tem inflação no Brasil, já faz 58% dos brasileiros reduzirem compras de alimentos, segundo o Datafolha, para 54% dos brasileiros, o governo tem muita responsabilidade pela alta dos preços da comida, né? As pessoas estão comendo menos e pagando mais caro. E, além disso, 8 a cada 10 brasileiros adotaram mudanças de alimentos, trocando alimento. Veja, por exemplo, que tomate, ovos e café são um exemplo disso. Só em um ano o café aumentou 80%. Posso contar só uma coisa? Eu até faço um desafio ao contrário, senhor Armínio Fraga. No lugar dele chegar e propor isso, por que ele não mostra também os balanços da empresa de consultoria dele, das empresas Boa. Porque ali também você vê que ele vai se beneficiar, ele vai tirar partido de vários benefícios fiscais, que é a distribuição de lucros e dividendos. Lucros é porque provavelmente ele não é SA, ele é uma empresa, uma sociedade limitada, que ele vai distribuir lucros com isenção de imposto de renda. Quer dizer, qual é a posição do senhor Armínio Fraga, por exemplo, em relação a essa reforma que o governo está levando para o Congresso agora, da reforma do IR, de tributar aqueles valores superiores a R$50 mil, se eles não forem tributados em etapas anteriores. Exato. Qual é a posição dele? Como é que ele tributa as empresas dele? Será que ele... não, vou pegar do aposentado da pensionista, mas e eu? O que eu faço aqui também? Porque a gente sabe que no Brasil os lobbies são muito fortes. Então, fazer as renúncias fiscais, elas não estão lá por acaso. Não. A gente sabe que a Zona Franca de Manaus é algo que foi criado na época do regime militar, mais de 50 anos atrás. Sabe outra coisa que perturba? E não acaba. O IPI está sendo mantido por conta. E uma outra coisa que perturba, viu, Paulo? Você deve ouvir isso diariamente também, daqui a pouco a gente muda de assunto, mas em torno de 20 milhões de trabalhadores autônomos, que deveriam ser os MEIs, eles estão não contribuindo para a Previdência. Significa o quê? Eles passarão a não ter direito a nada. Nem da renda mínima, né, que é o salário mínimo
Porque 20 milhões é um número muito grande de brasileiros que não conseguem contribuir. Então, quando a gente fala que tudo começa nas cidades, as câmaras municipais, com as prefeituras, os governadores, os deputados estaduais, mensurar, oferecer uma gama de qualidade de preparo, né? A gente vê, por exemplo, redes de mercado hoje estão fechando lojas porque não tem mão de obra. Você veja, várias empresas não conseguem. O Martinho Poleiro esteve aqui, executivo do Grupo Peralta, dizendo que uma loja de construção, matéria de construção no interior, em São Carlos, que é a Sodimac, ela fechou as portas, sabe por quê? Porque não tem pessoal. Ela não tinha funcionários. Ela precisava de cerca de 200 e poucos funcionários, ela conseguiu só 30. Então, Paulo, se a gente não pegar a juventude, você que é um jovem vereador, entender, por exemplo, curso técnico, eu vou até mensurar isso, curso técnico, para entrar no mercado de trabalho, ter um salário, ao invés do choramino fraco pensar em conter salário, para que a gente possa prover salários mais justos, mais dignos, isso movimenta a economia. As pessoas pensam assim. Qual é a tua ideia, Paulo, em relação a isso, seu pensamento? Infelizmente, os jovens aí, eles querem ficar mais no informal, né? Hoje eles têm incentivo, né? Não vão entrar muito a fundo, mas eles preferem não ter uma carteira assinada, né? E continuar recebendo alguma Bolsa Família, algo a mais, e fazerem bicos, né? Eles não querem mais ter essa responsabilidade, infelizmente. Mas assim, acho que o principal é capacitar, oferecer, mostrar, né, a importância de ser um trabalhador registrado, recolher, né, e também capacitar. Acho que esse é o principal. Acho que até um tempo atrás, fiz um programa aqui, a quantidade de obras que estava saindo aqui na nossa região, se saiu, que vai sair, o litoral, né, o shopping, e também uma Vila Belmiro, a quantidade de pessoas que vão precisar desse tipo de capacitação, de pedreiro. No mínimo de 3 a 4 mil funcionários na construção civil. O que tem em Santos? Né? O que tem na região? Será que a gente precisa aumentar isso, capacitar? Então, assim, a gente tem que pensar e trazer... Vamos pegar essa tua fala, então, se você me permite, Paulo. Então, vamos pegar, então. Né? Eu já aproveito e até mudo de assunto um pouco aqui, mas vamos lá. Você participou, tem participado dessa discussão, o Arilton vai participar também dela, Escola Cívico-Militar. Tem gente favorável, tem gente contrária, falou-se muito da utilização do escolar de carroça, mas agora, como eu citei, a visão do governador, talvez seja Instituto de Pesca, Museu de Pesca na época da praia, mas há pessoas que nos mandam aqui diariamente, falam, Edu, fala aí no programa que era melhor curso técnico. Dá para ter os dois, se você imaginar assim. Agora, não dá para o governo do Estado, que também tem responsabilidade, até porque se houve um abandono escolar de carroça, quem abandonou foi o Estado. Sim, claro. Porque se eu faço a locação Vamos lá, vou pegar o Ailton, você me alugou um imóvel. O imóvel estava arrumado, perfeitas condições. Se eu utilizo esse imóvel por 20, 30 anos, e eu vou devolver para você, como é que eu tenho que devolver? Perfeitas condições. Do mesmo jeito que eu peguei. Sim. Na pior das hipóteses, do mesmo jeito. Eu não vou dizer do mesmo jeito, sabe por quê? Porque geralmente quando essas cláusulas, existe a coisa de conservação, a obrigação de conservação. Manutenção. Quando a pessoa dá manutenção, por exemplo, criação, então, em tese, a pessoa quando entrega, tem que entregar em perfeitas condições. Mesmo não tendo pego o imóvel, que senão tipo uma hora e agora o Paulo pegou sabe que a história pegou um rabo de tatu pintando debaixo da terra, que é uma situação difícil. E muita gente é contrária, você deve ter exposição dentro da Câmara de companheiros seus, que são favoráveis, outros devem ser contra. Isso faz parte, inclusive, da democracia, concordar ou discordar, mas me parece que o Escolástico Rosa, nesse momento, foi deixado de lado. Aí são enterrados outros vereadores, acho que a Débora Camino falou justamente de colocar curso técnico ali, você teve uma proposta também, eu gostaria que você falasse, e agora essa visão do governo do Estado para o Museu de Pesca. Na verdade, quando eu chamei o Escolástico, até para saber que pé tá, né? Na verdade, em 2019 a MP entrou até que não tinha condições mais dos alunos ali, a FATEC, a ETEC que tinha lá, né? Você fala solto, acabou mudando ali para senador Feijó. Mas a história toda do Escolástico Rosa é desde a herança, né, o do João Otávio, que deixou em testamento, que deixou para orfanar. A Rosa era a mãe dele. A finalidade que ele... Exatamente. E deixou vários bens para manter o espaço, né, que era um orfanato e escola técnica que ele pensou lá no começo, né, do século XX. Então, lógico, não vamos entrar, né, em quem estava na época, o que aconteceu, né, com os outros... Escolástico. Com os outros imóveis que ele doou, né, para isso, para se manter. Lógico, ficou no Estado um tempão, né, nessa devolução. A Santa Casa, não sei se tinha que entrar com uma ação. Então, durante
esse período que estava alugado, ela já tinha que ter cobrado essa manutenção, essa foi devolvido zeladoria. o prédio em péssimas condições. Em péssimas condições. E o prédio, se não for a memória, também é tombado. Tombado. Agora está indo, na verdade. Né? É caído, né? Não é tombado. É caído. É um prédio tombado, então tem toda essa responsabilidade no patrimônio, né? Tanto pelo Condefat, pelo Condepasa também. Então, em 2021, o MP entrou até com uma ação contra a Prefeitura, o Estado e também a Santa Casa, que tem essa obrigação de conservar. A gente sabe que a Santa Casa não tem recursos para isso. Tem recurso. Hoje, na audiência, até o Gustavo Nunes, que faz ofício do Condepasa na época, né, tinha a Nupec, que tinha pego, alugado, ele fazia essa restauração. Depois o Gustavo até entrou, e hoje ele falou que 55 milhões era para restaurar tudo. Hoje já está em 77, né, que foi falado. Então, a audiência era justamente para saber se tem alguma proposta, se tem algo, porque um fala que o governo do Estado quer alugar, né, a escola cívico-militar, ou então a escola militar também, que foi falado, né? E o outro, o Instituto Federal, que o governo federal quer. Exato. Não, é uma área de 17 mil metros quadrados, uma área nobre, em frente à Praia da Aparecida. Algo tem que ser feito. Justamente ali foi para chacoalhar, e os entes, né, desde a Prefeitura, desde a Santa Casa principalmente, o que vai ser destinado, o que vão fazer. Né? Não dá para deixar a gente ver aquilo caindo. Não. Né? Então, assim, o que está sendo tombado, qual o nível de tombamento, se dá para desmembrar. Né? Há algum prazo que foi colocado para uma resolução, um caminho para tentar achar a solução para os escolásticos? Na verdade, se for colocar prazo, quem tem que colocar isso são, né, tanto a Prefeitura, o Estado, ou então até, né, o MP pedir isso aí, algo a mais. Né? A gente sabe que ali é propriedade particular, né? Mesmo estando no testamento. Alguns comentam que a Prefeitura poderia fazer ali a locação, mas eu vejo como inviável para a Prefeitura, é um custo elevado. Um valor altíssimo. Né? O Estado já, pelo visto, passou a mão e não quer deixar. O governo federal, você citou, na verdade, eu entendo que, por exemplo, a gente poderia ali ter uma administração bipartite. Vamos colocar assim. Vamos lá. 17 mil metros quadrados. Você poderia ter ali, por exemplo, um hotel-escola. Mas eu poderia ter uma parte com cursos técnicos. Mas vou fazer uma outra pergunta. O Sistema S poderia entrar nisso. O Sistema S. Vamos começar no começo. Primeiro, que público... Vou tirar até o óculos para ouvir melhor. Não, que público atenderia essa escola? Que frequentaria essa escola? Primeira coisa. Porque a gente vê ali uma série de equipamentos construídos numa área nobre da cidade. Exato. Que a gente sabe que é bem distante das áreas mais carentes. Por exemplo, da nossa cidade. Mas não querendo cortar exemplo, mas vamos dar um exemplo para você. Mas nós tínhamos recentemente, há anos atrás, o Senai na Ponta da Praia, e formou gente da região inteira. Não, formou gente da região inteira, mas tá aí, a realidade tudo bem. A realidade é outra hoje. Você tem muita gente... 100 mil morando no Vicente de Carvalho. Mais de 160 mil na área continental de São Vicente. Mais de 100 mil morando na área continental de São Vicente. Mais de tantos mil morando na Zona Oeste de Santos. Que o governo estadual também recebeu um terreno, o Paulo vai me ajudar aqui, se eu não estou errado, da Prefeitura de Santos para fazer a ETEC e a FATEC, até agora nada. Não, então vamos lá. Então, o que é esse público que essa escola atenderia? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual é a proposta pedagógica de uma escola cívica? Correto. Porque, veja bem, o teu cívico, toda escola tem que ser cívica. Exato. Que se um cara vai para uma escola para não ter civismo... Desculpa. Eu entendo que a matéria, né... Para mim, desculpa te cortar, só para não perder a piada. A raciocínio, para você falar, hospital de saúde. Você vai para o hospital para quê, né? Para perder a saúde? Não dá para perder a saúde. Não. Talvez, só se tiver a fogueira lá dentro. Mas, caso contrário, é para cuidar da saúde. Agora, a pessoa que vai para a escola, que vai ter o cívico... Educação moral e cívica, né? Não, tinha que voltar. Eu sou contra. Porque eu contra, sabe por quê? Porque você é um reacionário. Não, não sou reacionário. Pelo contrário. O que acontece? O problema é que a gente tem uma disciplina, não forma de ver. Tanto é que eu sou de uma geração que a gente não tive educação moral e cívica. Nós o SPB, Organização Social e Política do Brasil, que era a famigerada OSPB, do ensino médio. Teve o SPB na escola, Virgínia? Educação moral e cívica. Era do ensino fundamental, ou do antigo ginásio. Depois no ensino médio, que era o colegial, que era chamado antigamente,
era o SPB, Organização Social e Política do Brasil. Veja bem, quantas pessoas de 50, 60 ou até mais anos que tiveram toda essa coisa. Estão aí envolvidas com escândalos, com coisas. Entendeu? São corruptos. Nobre companheiro da. Faz sentido. Não. Então, não é isso que forma. Se essas disciplinas fossem realmente tudo isso que estão propagando, olha, a corrupção, todos esses males, estariam com a escala muito mas não menor. daria, então, mas não daria para fazer. Agora, o que eu falo? O erro que se cometeu? Qual que é? Quando o estudante vai para a escola, ele não participa. Ele é o passivo. Ninguém fala para o estudante o seguinte: hoje, você é cidadão, isso aqui que está vindo de volta é o dinheiro seu, do seu pai. Mas é que tal, Ailton? O Miyashiro é do partido do governador, republicanos. Não daria para fazer uma proposta? Eu estou entendendo o âmago. Está certo, Ailton? Deixa eu completar, porque o tema tem tantas vertentes que isso aí só foi uma abordagem do Sim, inicial. Porque, veja bem, você adotar um modelo de escola militar, por exemplo, qual a escola militar que você vai adotar? Para que vai servir essa formação militar aí, ou digamos, essa cultura militar que o estudante vai adquirir? Modelo russo? Não digo modelo russo, das escolas militares. Porque as escolas militares... Modelo americano? Eu até tenho as brasileiras aí, os filhos de militar... também tem que ter cuidado, Ailton, porque parece que a escola militar está sendo demonizada e tem boas escolas. Não. Então, por isso que se você me deixar... Só completar o raciocínio, pois não, tudo bem. A escola militar, ela faz sentido quando, por exemplo, pega o filho do militar, porque o militar, de 3 em 3 anos, tem falou-se voltar da polícia militar. Então, às vezes o militar está em Manaus, ele tem que ser deslocado lá para o Centro-Oeste. E ele vai com a família toda, e sem família. Por exemplo, o jovem que está lá, o filho dele, a filha, não tem uma escola de bom nível, aí ela vai perder boa parte da formação dela. Então, aí eu entendo uma justificativa. Sim. Mas agora... Caso contrário... Caso contrário, não. Porque se é para formar militar, para indicar para a carreira militar, você já tem SPSEX, tem EPICAR, tem o Colégio Naval, tem vários colégios militares aí espalhados pelo Brasil, que o estudante que quer ingressar na carreira militar, ser um oficial do Exército, da Marinha... A Polícia Militar tem a academia do Barro E fora as escolas específicas de aprendizes de marinheiro. Então só é contra? Eu sou contra porque já tem no espaço militar áreas dedicadas a isso. Agora, meu pai, que foi, por exemplo, estudou no Escola Rosa, se formou eletricista lá, olha aí. Ele conseguiu fazer uma carreira na FODESP com uma formação de Escola Rosa. E numa época que não existia educação moral e cívica, não existia o SPB, mas o que as pessoas... muita gente estudou lá, né? No Escola Rosa dela, o doutor Emílio, que é advogado, falou, fez um curso lá também. Sim. Lá. Essa é a minha contraposição. Então, queria entender do Paulo Miyashiro, que está mais perto disso, né? Até para a gente abordar isso e poder encerrar o tema, mas qual é a sua visão? O que tem sido colocado? O que vocês, próprios republicanos, que também é o partido do governador, têm em mente? O governador, ele é claro o objetivo que ele quer essa escola aqui. Ele acha que é uma... Aí comentou-se, vai ser uma escola militar voltada para quem? Para o Exército? Não. Pode ser voltada para a Polícia Militar. Por exemplo, se eu não estiver equivocado, São Vicente tem uma escola... para os filhos de policiais militares do bairro, se não me engano, Parque São Vicente. Tem uma escola ali militar, que é voltada para os filhos. Eu não lembro agora o nome. Agora, qual seria o modelo, mesmo? Você tem em mente isso ou não foi discutido esse formato? Não, na verdade a gente queria, a audiência foi justamente, tanto que eu coloquei até os arquitetos todos, né, para saber em que pé estava isso, até em tombamento, né, aí eu falei um tema aí, que é importante, né? Será que era ali o local para virar uma escola? Correto. Né? Agora, pode fazer uma troca, uma permuta com aquele terreno numa área tão nova? Entendeu? Isso, na verdade, que a gente trouxe até a Santa Casa para saber se pode fazer isso não. O que é tombado? É só o prédio? Não, os jardins também são tombados, né? Jardim de inverno. Então, assim, todo conjunto. Então, assim, tem que saber o que a Santa Casa também está pensando. Reduz as possibilidades, né? A destinação daquela área, né? Uma área tão... Então, era essa a ideia. Agora, a gente coloca que tipo de escola vai ser, a gente quer que faça algo lá. Se tiver uma parceria com o Estado, né, que vai se tornar uma escola, né, cívico-militar, então vai ter ainda estudos. Paulo, você está levantando um tema que eu já li alguns temas, assuntos relacionados a esse tema, mundo afora, e uma coisa que no Brasil tem uma mentalidade que tudo que é tombado não pode ser mexido. E eu vejo em vários lugares do mundo
coisas que são revertidas. Em que? Justamente o que o Elton falou. Necessidade de você propor algo que seja importante para a população. Então, de repente, você tem lá uma área que foi tombada. Aí você consegue ali analisar que são tantos impeditivos que nada consegue ser levado à ponta para realizar. Então, as entidades, o próprio governo, submete a uma apreciação do poder público e decide o seguinte, nós vamos preservar a fachada, vamos preservar o entorno, mas o conteúdo total pode ser mexido, pode ser edificado, para que aquilo ali ganhe uma fluidade, que aquilo possa produzir efeitos, curso técnico, de indústria, do porto, e gerar o quê? Um movimento. Aquilo vai ser uma peça fundamental para o ensino da região inteira, não só de Santos. Aí tem aquela história do tombamento, não pode isso, não pode aquilo, não pode mexer, não pode tirar. Resumindo, quantos anos escolar a Rocha já está nesse estado de abandono? Desde 2019, né, que eles saíram. Em 2018 praticamente acabou. E só degradando. Só degradando. 7 anos. Já, e agora me parece que o Estado literalmente largou a mão, que ele pensa no Museu de Pesca, que o Museu de Pesca também me parece que é tombado. Tá? O problema só muda de endereço ali. Mudou. Só que aí o Museu de Pesca pertence ao Estado. É do Estado, exatamente. É que eles não vão pagar lugar para ninguém. Só que aí tem o tombamento. Aí diz, não, dá para ocupar o prédio da parte de trás. Mas aí o Museu de Pesca vai continuar, não vai ter. Edu, eu posso falar uma coisa para você? Diga. Eu acho que também é muita questão de boa vontade. Eu acho que essa história do tombamento, ele acaba servindo de desculpa para muita coisa. É o que eu sei. Porque, veja bem, quando o pessoal faz o tombamento do prédio e tudo, eles fazem um laudo. Então, aonde que tem um afresco, acreditado pelo Calixto, você não pode mexer com de arte. Você tem que preservar. Aquele lá é feito com azulejo que vem de Portugal, de 1500 bolinha. Isso aí tem que ser preservado. Mas se não cuidar, cai. Não, cai. Mas e aí já era. Estou falando, as áreas que tem realmente o tombamento, que tem que ser preservadas, gente, isso aí está tudo especificado. Deixa eu dar um exemplo aqui de novo. Veja bem, imagina se fosse madeira. Quando chega a Veja Bem, já fica Não, veja bem, imagina se fosse a parte de madeira, tem cupim. Você fala, não, vai ter que preservar o cupim. Mas vamos ali. Ali vocês dois conhecem. Vamos pegar aqui, do lado da Unifesp, aqui na Silva Jardim, tem 2 conjuntos. Um comercial e um residencial. Tiveram só a fachada, né? A fachada dos armazéns ali, elas ficaram. A gente fala que aquilo é horroroso. Isso também acontece, se não me engano, aqui na Pompeia, onde era a Universidade Católica, o campo de comunicação. Preservaram a casa do lado de fora. Ali, né? E não deixou de se edificar e dar utilização para aquilo ali, residencial. No caso do Escolástica Rosa, que pertence à Santa Casa e que não tem recursos para fazê-lo, eu acho que vai ter que existir uma junção de esforços de todos, Câmara, Prefeitura, Estado, poder público, iniciativa privada, para achar um caminho, porque, como você muito bem colocou, para a gente encerrar aqui nesse ponto, é um ponto. Eu lembro uma vez uma discussão, eu conversei com o falecido senhor Armênio Mendes, e ele tinha um olhar para aquilo ali e dizia, por que não utilizarmos aquilo ali? Ele até eu cito que ele comentou, podemos construir ali dentro, preservando um hotel, criar uma escola de hotelaria, criar cursos profissionalizantes naquela área. Mas a Santa Casa não abre conversa. O Estado ocupa e não quer soltar e também não conserva. E ele tinha razão. Na verdade, o que está acontecendo é que ele preveu lá atrás. Era o abandono, que aquilo ali vai acabar sendo abandonado. E pelo que eu estou vendo, está engatinhando essa discussão, né, minha Chico? E acho que vai ser difícil tão cedo a gente ter uma solução. O valor já está no valor, né? 77 milhões. A gente sabe, 77 milhões, Gustavo. Para recuperação. Infelizmente no Brasil, o que acontece? Daqui a pouco é 100. Não é. Às vezes é aquela coisa. Ninguém pode infringir a lei e derrubar. Mas deixa o tempo fazer. Mas você quer ver uma outra? A chamada, hoje eu estou Silva Jardim, a chamada hospedaria dos imigrantes, que na verdade nunca foi utilizada para essa finalidade, mas está lá abandonada, que pertence a quem? Ao Estado. O Estado também. Também é tombada, né? Foi ali. Tombada, está quase derrubada. Ali porque só tem os muros. Só tem os muros. É uma área nobre, eu imagino que é uma área nobre da cidade, está ali num bairro próximo de tudo e sem utilização. A prefeitura pouco pode fazê-lo. Agora, se eu não estiver errado também, o governo federal doou uma área que tem ali para a universidade poder edificar, mas não tem recurso. Sabe o que eu falo? Por exemplo, aquilo ali poder ser restaurado, iniciativa privada. Teria interesse da iniciativa privada explorar aquele espaço? Com certeza. Recuperar e explorar por mais prazo de 20, 30 anos. E está lá em abandono total. Não. É difícil fazer isso. Não. Falta boa vontade.
Então, é isso que eu falo, o problema é vontade. Entendimento. Veja bem, todo mundo que quer ocupar um determinado espaço quer fazer de acordo com as suas regras. Só que, tirando o que a lei prevê, pegando todo o arcabouço legal, que tem a questão de preservação do patrimônio histórico, essas coisas, tem um espaço para elaborar. Isso que as pessoas têm boa vontade. Olha, eu não posso subir aquilo ali, fazer hotelaria. Por quê? Saber, vou fazer hotelaria, quanto de espaço ali eu vou ter que construir dentro daquele imóvel, daquele terreno ali, de 17 mil metros quadrados, para ter o bloco de hotelaria. Porque vai ter que ter uma ala de cozinha, vai ter uma ala para servir de sala de aula, e o que for. Então, isso aí vai descaracterizar ou não? Então, se vai descaracterizar, inviável. Então, todas essas apreciações que têm que ser feitas, é isso que dá qualidade do projeto. Sim. Agora, não, vamos fazer alguma coisa. Lá atrás, até aproveitar as quadras. Vamos recuperar as quadras. Vamos abrir, por exemplo, a prática esportiva da comunidade, que também é uma destinação mais do que útil. Porque você veja que não é só praia, também precisa ter lugar para as crianças treinarem. Sim. Por exemplo, natação, a parte de esportes, corrida, sei lá o quê. E nós estamos ficando sem alternativas. Às 10 horas, sem espaço, praticamente não temos mais. Santos também é uma coisa crítica. Eu vou rápido no intervalo, Virginia, com a parte final do programa, só destacando algumas informações também, né? Já citamos essa, é que hoje, né, nessa segunda-feira, o prefeito do Guarujá, Farid Maggi, deve dar pontapé inicial, inaugurando a primeira fase do Aeroporto Civil Metropolitano da Baixada Santista, lá no Guarujá. Essa primeira fase, recuperação de pista, sinalização, todo o contorno da pista, as cercas que fazem a divisória do aeroporto, já estão prontas. Então, vai ser entregue na segunda-feira pelo prefeito do Guarujá, junto com autoridades da Força Aérea Brasileira e da ANAC, né? Então, deve ser entregue. É um passo importante, né, o Paulo? O próprio Santos já viu com entusiasmo, o Santos já vislumbrou a possibilidade, de repente, utilizar voos comerciais para fazer viagens do Santos. Então, esse aeroporto, logo que virá para cá, virá num momento importante até para a região toda, né? Tudo que envolve, né, um aeroporto aqui, imagina, né? Um túnel, um aeroporto de cargas, na verdade, são grandes obras que vão melhorar e muito, né? A terceira via das migrantes são coisas que tem que acontecer o mais rápido possível. Né? A gente vai trazer, né, comodidade para quem quer vir, quem quer exportar, quem quer importar, né, para o turista. Sim. Então, assim, tudo que vier para aumentar o investimento, lógico, né, vai melhorar e muito. Então, a gente tem que, essas ações a gente já está há anos, né, mas agora acho que existem empresas, né, privadas, né, Azul, que já demonstraram interesse em operacionalizar o aeroporto. Claro que não será para grandes aeronaves, são aeronaves de médio porte. Segundo informações, aeronave até de 70 passageiros, 75, que também seria muito bom. Eu acho que pega, por exemplo, São Paulo, nós fomos ver, tem uma gama de cidades que ficam mais ou menos uns 500 quilômetros. Isso. Da capital. E mais, joga mais a serra aí, mais 600 de Santos. Isso aí. Então, muita gente que pega da de cruzeiro aqui, que vem aqui na região, poderia utilizar o aeroporto. E agora, essa integração. E mesmo outros estados, né? Outros estados, Aí se a gente pegar Mato Grosso, o Paraná, o raio de sul do país, ficaria perto do alcance dessas aeronaves aí, 1.000 quilômetros, não sei quanto, 800, 1.000 quilômetros. Olha, o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, caberia completamente. Mato Grosso do Sul, a região do agro. Aí, o interior de São Paulo todo. O interior de São Paulo todo, quer dizer, tem o atrativo. Agora, precisamos também, enquanto não sai a ligação seca ou túnel, como é que vai ser feito o transporte do aeroporto para a ilha de Santos. Teletransportado. Não, porque, veja bem. Pensar em tudo, né? Não, essa logística de transporte. O túnel não sai cedo. Não sai cedo, porque é uma obra grande, complexa, interfere também. Eu quero ser otimista, então vou falar que o túnel vai sair. Então, mas demora no mínimo 8, 9, 10 anos. Não, e interfere no funcionamento do maior porto do país. A alternativa que nós teríamos agora, qual seria? Seria a utilização de rodovia. Você teria que dar uma fluidez na Cônigo do Rangoni, de repente criar alguma alça, e seria mais fácil fazê-la. Mas por que não o serviço também de balsas? Também. Olha, direto do aeroporto para o porto, talvez tenha alguma coisa de atracação. Você colocar, de repente, uma ou duas embarcações mais modernas. Mas você já vai ser pessoas com bala,
tudo, que essas pessoas... Exato. Para essas pessoas se deslocarem. Olha, como a gente tem que pensar. Eu desço, vou para o Cruzeiro e Santos. É por isso que a gente às vezes discute. É todo um ciclo. Eu deixo em Santos e vou pegar o Cruzeiro. Exato. Aí não tem. Ou eu vou pegar a Piaçaguera lá, não sei aonde, ou eu vou pegar a balsa para dar a volta para pegar ali no Concais. É muita mão de obra. É muita mão de obra, então tem que pensar. Mas a hora que a gente está falando, olha só, esse novo túnel, um novo Concais, terceira pista, inclusive o governo está prevendo um adiantamento da obra, né? Cortar tempo para essa obra sair. A gente está falando uma ligação ferroviária do Planalto para a Baixada Santista. O governador mandou, do seu partido, do Republicanos, acho que é uma boa ideia do governador, mandou desenterrar literalmente o projeto da rodovia Parelheiros, Mongaguá e Itaém, que eu acho que seria viável, mas crítico. Ajudaria. E olha, é um trecho pequeno, não passa de 15 a 20 quilômetros. É, um trecho de serra, que ali tem a parte de coisa ambiental só, né? Então, mas aí o governador deu uma dica agora. Eu acho que ele deu a letra certa. Eu não estou aqui para defender nenhum governador, mas eu acho que ele deu a dica certa. O que foi feito na Nova Tamoios é o que se espera. Hoje você não desmata, você coloca lá a estrutura e a estrada passa por cima. Você não, se tiver uma aldeia, você deixa a aldeia no meio. Ou utiliza tudo, tudo. A higiene evoluiu muito. Então, eu acho que tem muitas possibilidades de acontecerem também para que isso possa dar uma fluidez. E para o intervalo e para a volta final a gente comentar, vai ter muita confusão. O prefeito de São Paulo ficou esse final de semana pianinho, Ricardo Nunes, não quis falar, mas ele sofreu mais uma derrota e, como ele, outros. Ainda bem que Santos não embarcou nessa ainda, mas Flávio Dino, ministro do STF, manteve decisão do TJ que impede a troca de nome das guardas municipais para a Polícia Municipal. São Paulo não pode, São Paulo vai ter que reverter, já existem viaturas com a nomenclatura Polícia Municipal, tem que tirar. E também perderam, né? Isso serve para Arthur Nogueira, Itu, Salto, Santa Bárbara do Oeste, São Bernardo do Campo, Amparo, Cruzeiro, Olambra, Pitangueiras, Jaguariúna, Vinhedo, Cosmópolis, São Sebastião, Itaquaquecetuba e agora São Paulo. Tem que tirar a nomenclatura Polícia Municipal. Não pode utilizar. Tem que continuar usando. Não vai poder. Não vai poder. Inclusive, eu passo para você aqui, ó. Inclusive, ele assinou ontem, no domingo. Eu achei a... Eles colocaram agora, pode ser segurança pública, né? Espécie patrimonial. Olha só. O ministro do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de tutela de urgência apresentado pela Federação Nacional dos Sindicatos de Guardas Municipais no 18 de março. O TJ São Paulo acolheu o pedido liminar do Ministério Público e pediu a suspensão da lei proposta pelo Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Aí vem aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, negou neste domingo, o pedido de tutela de urgência apresentado pela Federação Nacional de Sindicatos e Guardas Municipais. Com a decisão, foi mantida a determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que impede a Prefeitura da capital de São Paulo alterar o nome da Guarda Civil Metropolitana para a Polícia Municipal. Segundo o ministro, a denominação Guarda Municipal é um componente essencial da identidade institucional desses órgãos. Para ele permitir que o município modifique essa nomenclatura por meio de legislação local, representaria um precedente perigoso. Isso equivaleria a autorizar estados ou municípios a alterarem livremente os nomes de outras instituições como nomenclatura que está expressamente prevista na Constituição Federal, argumentou o Dino. Ele também destacou que os riscos de se flexibilizar as definições é um absurdo. Possibilita que o município rebatize, por exemplo, sua Câmara Municipal como Senado Municipal, segundo Flávio Dino, hein? Ou sua Prefeitura como Presidência Municipal. A questão toda. Só para finalizar, ilustra bem perigos de flexibilização, afirmou. O ministro ressaltou ainda que a Constituição Federal é clara ao estabelecer que os municípios têm câmaras municipais como órgãos legislativos e prefeituras como órgãos de poder executivo local. Olha aí, ó, vereador. Essas nomenclaturas têm relevância jurídica, pois delimitam funções, competências e hierarquias institucionais dentro do sistema federativo. Alterá-las geraria confusão institucional, comprometeria a uniformidade do sistema e poderia provocar conflitos interpretativos nos âmbitos jurídico e administrativo, segundo ele. Aí ele diz aqui, o TJ suspendeu a lei no dia 18 de março desse ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o pedido liminar do Ministério Público que pediu a suspensão da lei proposta pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, costurada dentro de um projeto do vereador Edir Salles, do PSD.
E ela foi aprovada em 3 de março pela Câmara Municipal de São Paulo, com 42 votos favoráveis ao projeto e apenas 10 contra. No entanto, conforme o próprio ministro citou, havia adiantado, inclusive também a órgãos de imprensa, o Procurador-Geral da Justiça do Estado contestou a mudança do nome na Justiça e assim exigindo que voltasse à nomenclatura inicial, como Guarda Civil Metropolitana. Ao julgar o caso, o desembargador Mário Deviene Ferraz, do órgão especial de Justiça de São Paulo, acolheu o argumento do Ministério Público de São Paulo, disse no seu voto que a Constituição de 1988 especificou a função de cada órgão de segurança pública, incluindo as guardas municipais nesse grupo, deixando bem traçadas suas atribuições. Eu ia falar isso, as atribuições que é o que preocupa, né? Até entender aí, né, que hoje a Guarda Municipal tem essa prerrogativa também de segurança pública, né? Hoje as guardas são até armadas justamente por isso, né? A gente sabe que aqui em Santos, hoje o guarda já tem que fazer, já tem que se preparar para ter o uso disso. Só os antigos, anteriores aí, que tem essa prerrogativa de não, né, de não querer ter, poder não usar. A Câmara de Santos aprovou uma lei similar ou não? Não, está lá em pauta, foi colocado em pauta pelo vereador, acho que Adilson que colocou isso, mas nem chegou na primeira discussão, né? Está nas comissões. Então já leve a ele que, pelo parecer do TJ e do ministro, vai barrar. Ainda mais que hoje a Guarda, isso que é o mais comentado, né? A Guarda Municipal que tem 19 atribuições, né? Então, sim, qual realmente a função? Do que ela foi criada era a segurança patrimonial, né? Na verdade, pensando em bens públicos, né? Hoje ela já mudou. Não é um assunto que a segurança pública pertence ao Estado, né? Mas assim, os gestores hoje se preocupam, né? Tem a atividade delegada também, que hoje é o segundo período que o policial militar acaba fazendo, né? E por lei sendo permitido, né? Em vez de fazer, acontecia, né, um bico de segurança, ele faz hoje a atividade delegada no descanso dele, que né, nem todo mundo concorda também, a hora que ele faz o descanso, ele volta a trabalhar, né? Mas hoje a guarda é muito cobrada de segurança pública. Um exemplo que um jurista deu, e ele disse o seguinte: uma pessoa que está sendo assaltada em São Paulo, ela vai ligar para quem? Para a Polícia Militar, 190, ou vai ligar para a Polícia Municipal? Qual é a atribuição? Quem tem a atribuição de atender esse chamado? 190, Polícia Militar. Então, cria uma certa confusão. Literalmente, eu não tiro a responsabilidade e a importância das guardas, mas me parece também que os governos estaduais, de certo modo, acabaram jogando uma responsabilidade para os municípios. Santos, por exemplo, é uma cidade privilegiada, que tem recursos para investir. Tem uma guarda municipal com investimentos fortes, mas tem municípios que não têm recursos para isso. Aquela velha história, quando a gente tem muitas polícias, a gente acaba não tendo polícia nenhuma. Tem uma confusão de atribuições, às vezes superposição de policiamentos. Olha, onde passou uma polícia militar, já tem uma guarda municipal ali também vigiando, com câmera, com tudo. E olha, só para especificar, o vereador também, né, os seus pares na Câmara, o próprio ministro e o próprio TJ São Paulo declaram o seguinte: não podendo o município, a pretexto da autonomia legislativa, alterar a denominação da Guarda Municipal, vírgula, consagrada no artigo 144,8º da Constituição Federal de 1988 para a Polícia Municipal. A própria Constituição veda esse direito. Mas aquela situação. A gente que lida no campo tributário, a gente sabe que essa parte de competências é muito séria. Sim. Porque o que acontece? Quando se define fatos geradores, quando se define atribuições, competências, né, a medida de poder que cada órgão, que cada agente público vai ter, então isso aí é uma coisa rigorosa, porque senão daqui a pouco você vai ter o fiscal fazendo trabalho de juiz, o juiz fazendo trabalho de fiscal, então tem que ter uma linha, uma demarcatória. Ele usou um exemplo que achei que é exagerado, mas citou Flávio Dino. Daqui a pouco a Câmara Municipal vai se chamar eu não falo, Senado Municipal. Não é nem, ele exagerou um pouco. Não, mas não é nem que a questão de nomes em si. Sim. Mas a questão de atribuições. Atribuições, que é o principal. O principal. Quando a gente nomeia e esse nome cria uma série de consequências, por exemplo, o regime de aposentadoria dos policiais é diferente dos demais servidores. Exato. Que cria essa situação. A própria questão, se você fala em polícia municipal, quem vai julgar uma inteligência ou uma desinteligência de um... Não, o CPP. O
CPP, claro que fala. Qualquer um do povo pode dar a voz de prisão. Não, digo. Se um policial militar comete um crime, ele é julgado por quem? Pela justiça militar. Sim, o civil tá Se ele for expulso, polícia civil da mesma forma, um guarda municipal seria julgado por quem? Vai ser sempre pela polícia civil, pelo civil. Justiça comum. O que feriria também aí. Mas caso, ele não é equiparado. Veja bem, ele já é. Mas você está dando responsabilidade de polícia para ele? Não, mas peraí, você está dando responsabilidade de polícia, mas ele já é uma terceira, quarta, quinta, que eu digo espécie de policial. Ele já é mais um policial. Exatamente. Mas só que ele não é policial não militar, porque ele criar uma vara específica para tirar. Não, porque na verdade o que acontece? Ele cai no residual. Ele não é militar. Ele é um policial. Mas aí ele vai assumir a função de polícia. De polícia, mas não é polícia militar. Polícia militar é específica. Porque na Constituição... Mas o policial civil não é militar e tem justiça específica. Não. Ele vai para a justiça comum. Sim, mas ele passa por toda a investigação dentro da como é que fala? Da corregedoria da Polícia Civil. Você teria que criar, então você teria que criar uma corregedoria específica para a polícia. Já tem. A Guarda Municipal já tem. A corregedoria, o que ela tem? Ela trabalha no âmbito interno para verificar as infrações disciplinares. Mas você entendeu a confusão que cria? Não, mas essa coisa da disciplina, até que eu acho que é bem solucionável. O problema é que quando que o Paulo citou, as atribuições. Não. Essas atribuições, quando você tem, você arrasta um monte de consequências. Por exemplo, eu ia falar do Código de Processo Penal. Qualquer um do povo está lá. Qualquer um do povo pode dar voz de prisão. Agora, o policial é obrigado. É a atribuição dele. Faz parte do... é dever dele. Então, o que acontece? Faz parte da rotina dele. Olha, eu sou policial, eu sou guarda municipal. Eu estou na rua. Senão ele vai estar prevaricando. Não, eu estou de folga. Eu estou bonitinho lá na praia, de calção, de banho, sem camisa, tomando shopping. Aí vejo um crime. Humilhante e atacante. Ele é policial, ele tem que dever de ir lá e dar voz de prisão. É isso aí. Mas ele não é policial, ele não precisa. E diz que o policial, mesmo na hora de folga, ele não deixa de ser policial. Não é. Ele é policial 24 horas. Dormindo, ele é policial. Exato. Então, quer dizer, atrai toda uma série de consequências. Muito bem colocado. Que tem que ser estruturadas. E outra coisa, quando o nome em si, se a gente parar, é o menor problema. Não é o menor problema. É um grande problema. Não, porque, veja bem, as contradições. Mas é isso que é chegar. É só instituir, rever essas contradições e postular exatamente o que cabe a cada um. Mas veja bem, nós já temos. Aí faltou também a gente. Discussão. Não, discussão não. Opa. Os poderes olharem para dentro de si. Sim. Porque hoje no Congresso você tem que ser legislativo. Tem. Por que vai ser legislativo? Do legislativo, né? Tem que ser do legislativo. Olha, a atribuição, na verdade, dela é dar segurança ao legislativo. Os guardas lá do Supremo, que são a polícia do judiciário. Sim. Não é a polícia judicial, que é a polícia civil. Sim. Mas o poder, essa polícia que guarda lá os... Gente, bem colocado. Por que eles são polícia, o policial penal, que guarda que é o presídios? Porque esse é polícia e o outro que guarda aí o município não é guarda, não é polícia. Vai gerar muita discussão. Então, já houve lá atrás também esse enfraquecimento da lei demarcatória. Que agora o Supremo está tentando poder. Há quem diga que essa história hoje a gente diria que, no caso de fusão entre polícia militar e polícia civil, as guardas municipais ocupariam um espaço importante na sociedade. Porque há essa discussão, eu não sei, vai acabar nunca, né? Guarda municipal, polícia civil e polícia militar. Para muitos não há essa fusão, não há possibilidade dessa fusão. Eu até entendo que realmente não há, mas vai gerar muita controvérsia. Uma pergunta para você. Eu não sei. Países que têm uma população correspondente a nossa. Pois não. Vamos pegar os Estados Unidos. Vamos pegar os países europeus. A Alemanha tem menor que o Brasil. Menor. Vai ter 80 milhões de habitantes. Esses países, quantas polícias elas têm? E como essas polícias são divididas? A proporção.
polícia habitante. Quantos policiais, acordo é que tem polícia, por exemplo, na Inglaterra e no Rio, você vai ver polícia que não usa nem arma. Não estou falando nem de arma. Aqui a gente está armando a própria guarda municipal. E muitos nem, até uma discussão, né? Que tem áreas que a própria guarda não estava permitindo o uso de armas. É isso. Então o cara tá de farda. Não, depois houve até em Santos o problema, né? Porque o sindicato provocou o Ministério Público, e aí houve uma determinação que todos os guardas municipais têm que ser armados. E para submeter ao uso de armas, você tem que treinar essas pessoas. Com certeza. Então, olha, tá aí um bom tema para a gente discutir. Mas é só completar o raciocínio. Tá. Então, quantos policiais a gente tem por habitante no Brasil? Então, e outra coisa, somando tudo esse bloco que se chama da segurança, que nós temos só de guarda privada, segurança privada, não é pago pelos corpos públicos, 300 mil trabalhadores. Nós temos um contingente praticamente do tamanho do exército brasileiro. Sim. E se somar todo esse aparato de segurança, quanto que nós estamos gastando do PIB do país por segurança? Milhões. Não estamos tendo segurança nenhuma. Não, milhões. E ninguém anda nem de celular na rua, não. ser saudável. Milhões. E olha, falar nisso, vou pedir até a ajuda do vereador. Lembrei agora, muito bom. Pedi para o Paulo Miyashiro, que faz um trabalho muito bom na Câmara. Tem sido normal. Eu sou uma pessoa que ando na rua, eu assim não consigo me despreocupar. Então, tem tido vários comentários, várias pessoas fotografam. Existem, outro dia me mandaram aqui, né? Eram 3 bicicletas na costa, eles estão roubando no Boqueirão. Mandaram, né? E assim, a gente está vendo, toda hora a gente vê 2 ou 3 de bicicleta, eles estão procurando vítimas. Sim. Ontem, por exemplo, eu vou dar Rua Cesário Mota, ao lado da Universidade de Santa Cecília. Viam 2 bicicletas, eles passam 20 olhando, está o museu, a Virgínia. E aí eu parei e fiquei olhando, né? Aí eles foram até o final da rua, voltaram novamente, vi outra moça, eu avisei, ela parecia que estava no mundo de Nárnia, a moça, né? E eles voltam, foram sentido com o celular na mão. E eles voltaram, e aí, como ali tem eu vou citar até o lugar, tem um Oxford, tinham várias pessoas que eram de visita do hospital. Então já passaram a olhá-los. Movimento. Aí eles pegaram Oswaldo Cruz contramão, sentido praia, procurando o quê? Uma vítima. E aí as pessoas de idade, essa garotada, passam a ser vítimas. Então, vou pedir até que o vereador contacte a Polícia Militar, que também eu quase não tenho visto mais viaturas da Polícia Militar fazendo esse patrulhamento. A presença da Polícia Militar eu sou favorável, como também a própria Guarda Municipal, eu sou favorável, que a presença intimida. A gente tem que fazer com que as pessoas tenham respeito pela farda, seja lá da Polícia Militar ou da Guarda Municipal. Essa história é Guarda Municipal guardinha. Não, tem que respeitar como autoridade. Vou intervalo rápido e volto para a despedida. A gente já estourou o tempo aqui, nossa, em 25 minutos. Mais um programa muito bom. Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Valquíria, que elogiou demais. A Maria de Lourdes, do Guarujá, falando parabéns pelo programa. O Cássio aqui, ele é de São Vicente, ele disse, olha, discussão de segurança é importante, mas brilhante aí o embate de vocês, né? De uma forma positiva. Isso aí, eu tem razão, e vocês aí. É uma discussão que tem que ser aclarada e discutida pela sociedade e por todos. E é muito fácil, no domingo, hein, Eduardo? Domingo. O ministro Flávio Dino dar uma canetada. Tem que discutir. Ponto passo, tem que discutir, senão não vai dar certo. Abre o intervalo. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar,
aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atende hoje? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Aqui em Santos, desde 2007, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar, pessoal, aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para Já estamos de volta só para dar adeus aqui. Agradecendo demais a presença do vereador Paulo Miyashiro, vereador do Republicanos, aqui da Câmara Municipal de Santos. Vereador, o que nós temos em pauta essa semana na Câmara? Uma semana mais curtinha. Na verdade, serão 2. Essa é a próxima com 2 feriados. A semana bem curta. Ainda não saiu a ordem do dia, deve sair hoje.
Mas assim, a Câmara faz tudo que acontece. O VLT só continua em cima cobrando, porque tem muita reclamação de novo. Último pronunciamento do Estado é que 6 meses para entrar em operação. Né? 6 meses. Perto aí espera que comece. Vai planejar, eu faço aniversário em julho, vai iniciar a brigada, o governador se atrasa mais de um ano. Na verdade, agora já praticamente concluída, né? Que teste aí. Espero que comece mais tarde. Mas eles gostam, o pessoal do BNT, eles gostam de fazer um buraquinho. Toda hora tem um buraco, toda hora tem uma obra, né? E lamentar que também estão vandalizando as estações, hein? Elas estão sendo feitas para acabar bem vidro e toda hora tem visto aí vidros quebrados. Por isso precisa colocar logo o funcionamento. Exato. Que a polícia, agora municipal, possa fazer esse papel. Exato. Isso. Apertar o botão e ela acaba falando, inibindo, né? Exato. Todas as estações é importante ter esse. Sim, dá uma segurança a mais. Maior, a mais. Vereador, obrigado pela presença. Boa Páscoa com a família. Paz aí, que Papai do Céu possa nos cobrir com as suas graças e que a Páscoa, a Sexta-feira Santa, um dia de reflexão. Para que todos nós, a sociedade como comum, possamos refletir. Obrigado. Boa Páscoa aí para todos. Semana e parabéns para o peixe, né? Hoje. Parabéns para o nosso glorioso Santos. Está precisando de boa que o Santos retome essa trilha aí de títulos, de muito da decadência do futebol brasileiro, porque 2 grandes marcos do nosso futebol, Santos e Botafogo, tiveram um declínio gigantesco. O Santos, na verdade, não é de Santista. O Santos é do Brasil, é do mundo, né? É isso aí. Paulo, um abraço, obrigado pela presença. Sempre estouramos o prazo, mas foi muito bom contar com a sua vinda aqui. Estava demorando, a agenda estava cheia, mas já aliviamos e trouxemos o vereador. Obrigado. Vai voltar mais vezes. Lógico. É isso aí. Ailton, obrigado também. Como diria Gilberto Gil, a fé não pode falhar. Como diria Gilberto Gil, aquele abraço. Mas a fé não pode falhar. Não pode falhar. Literalmente, a gente está, inclusive, pedindo que a justiça, aquelas 2 meninas que foram assassinadas em São Caetano por um cretino que estava... Agora tem imagem, hein? Ele estava fazendo um racha. Ele matou as 2 meninas de uma maneira bruta. Tem imagem de câmera, né? Aí diz assim... não, mas ele vai responder daqui a pouco liberdade. Vergonha isso acontecer. Mas olha, o que eu falo, a gente sempre, quando tem esses problemáticos, a gente precisa trabalhar com gente de sociedade. No começo, ele já tinha, acho que 70 anos. Isso. Dizer, tomou mais de 13 cervejas aquele dia, sozinho. Mas por que uma pessoa com 70 anos na carteira depois como é que ela consegue? Paulo, só um exemplo. Se você vai num evento, vai lá, é direito seu. Tomaram a bebida, seja lá alcoólica ou cerveja, você vai para o evento como e sai como? De Uber ou de táxi, né? O transporte. Para isso foi criado. Você pode... É aquela história, se o sujeito vai encher a cara por bandeira, mas ele fala assim, eu vou de táxi, eu vou de Uber, eu vou de aplicativo, vou encher minha cara. Mas no final ele falou, tá aqui, já chama isso aqui que eu não vou, eu nem vim de carro. Esse é responsável. Porque ele sabe que vai haver lambança, não tem jeito. E tirar a vida de alguém. É quase que igual do estacionamento. Exato. E com a segurança de você poder sair de lá, e olha, vai te deixar na porta e você não vai atropelar ninguém. Não vai expor ninguém, isso é verdade. Então não fazer besteira. Então, gente, consciência e responsabilidade. Ailton, obrigado pela presença. Ótima semana, ótima Páscoa. Que o coelhinho da Páscoa traga fortes emoções, mas boas para o senhor. Muito obrigado. Saudar aqui o nosso vereador Paulo de Aziro, sempre atuante, sempre dinâmico, que a gente agradece aí também. Como é que chama o ovo de Páscoa em Portugal? Ovo de Páscoa. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ovo de Páscoa. Ô, Virgínia, olha, Virgínia, o nosso internauta, uma boa Páscoa, um bom feriado também. E essa sexta-feira seja um dia de reflexão para todos. Sem dúvida. A gente tem muitos problemas, mas também a gente também tem muitas possíveis soluções. Eu acho que se a gente se unir, a gente consegue dar um encaminhamento. É isso aí. Eu brinquei que o Ailton ele mexe
conta aí de assuntos familiares, vai a Portugal, né? Sim. O Miyashiro também tem descendência portuguesa também, Ilha né? da Madeira. Ilha da Madeira, Ilha da Madeira, que é o aeroporto mais seguro do mundo. É o seguinte, você fecha os olhos, faz pinga, reza, espera que o piloto esteja no bom dia e ele desce. E lá tem uma empresa boa, que é a TAP. Tamanho dos aéreos portugueses. Tchau, tchau. Tchau, ótimo dia para todos. Aquele aeroporto